Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vão consumir, né? Como sempre abro dessa forma. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou começando mais o terceiro episódio hoje, né, Giovana? Exatamente. Nosso Tech Access. Uma iniciativa da KMC Assessoria, também dos nossos patrocinadores IPCAM, Hikvision. Quem não nos conhece, quem ainda não está nos acompanhando, siga-nos nas redes sociais, tanto da IPCAM quanto da KMC. Também no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá porque tem sempre novidade. Esse é o terceiro episódio, tem muita informação. Quem tem consumido tem falado bem. Não sei se foi minha mãe que viu, né? Não sei. Foi. Tem falado bem. Acontece bastante isso. São conhecimentos de algumas vertentes específicas, outras mais geral. E hoje, em exclusivo, nós temos aqui 2 faixa preta do nosso assunto em questão. E a Giovana vai dar um spoiler do que nós vamos falar hoje, né, Giovana? Então vamos lá. É uma honra estar aqui, dividindo a mesa com vocês para esse bate-papo. Como o Juninho falou, né, nos nossos episódios anteriores a gente abordou mais para tecnologia, inovações aí do mercado de segurança eletrônica. A gente mantém nessa vertente, mas hoje com 2 aí especialistas da área de vendas. Então, para a gente focar mais um pouco no comercial, levando um pouco mais para essa área. Para discutir isso, a gente trouxe aqui 2 representantes, um de uma empresa, né, de uma distribuidora, que é a IPCAM Distribuidora, um dos nossos patrocinadores, inclusive, e do outro lado, uma empresa integradora, para ter aí os 2 lados da moeda nesse papo, que é a Santifer. O Juninho vai falar um pouquinho melhor sobre os nossos convidados, então faça as honras, apresente eles aí pra gente, isso aí. por favor. Giovana, eu vou começar a falar da Adriana, que nessa parceria com a KMC, eu não sei se a gente falou das outras vezes, em qual momento falamos, mas só para refrescar a memória. A KMC teve contato com a IPCAM como cliente, né? Foi dar uma assessoria e aí deu match, como dizem os jovens hoje. E teve aí uma conexão de ideais, de ideologias, e a KMC fechou uma parceria aí, os CEOs da empresa estão caminhando juntos, né? E nessa integração, nós da KMC tivemos contato com o pessoal da IPCAM. E uma grata surpresa foi a Adriana, que agora virou uma parceira. A gente se fala praticamente todos os dias, porque eu, em particular, tenho algumas ações que eu dependo dela. Basicamente, eu preparo o meio de campo para depois ela continuar aí com os novos colaboradores. Então, a Adriana Guedes é casada com o senhor Tiago, é mãe do Thomas e do Davi. Ela contou para nós a história dos meninos. Gêmeos, São né? gêmeos, né? Como que foi aí a idealização do sonho e a realização do sonho. Ela tem construído uma carreira aí no mercado de tecnologia há 24 anos, mais ou menos. E ela começou lá como vendedora e hoje está no cargo de gestora, né? Então, a gente vê algumas pessoas em cargos na empresa e pensa que foi por acaso, mas na verdade a pessoa vem construindo. E a Adriana... Nada é por acaso. Nada né? é por acaso, né? Muito esforço. E também, só para complementar, não tem o problema de você ficar 5, 10, 15, 50 anos numa empresa. O que importa é de onde você chegou. Exato. E aonde você vai chegar ainda. Então, Exatamente. se você ir galgando passo a passo, tem gente que fica 10 anos numa empresa e continua com o mesmo Fica cargo. no mesmo lugar. Então, ela não evoluiu nada e a empresa também não evoluiu nada com ela, né? Exatamente. Então, Sim. o importante é você estar em constante movimento, né? E a Adriana provou isso, que em 24 anos aí chegou. E eu tenho certeza que vai alcançar muito, muito mais, viu, Adriana? Tem muita coisa para acontecer ainda. Isso aí. E tá movimentando, hein? Tá movimentando, O negócio nos últimos 3 meses tem sido bem veloz aí, né? Agitado, graças a Deus. E do outro lado da mesa, que vem como integrador, o Edir Silva. Ele é engenheiro e diretor comercial, tá? Ele atua na Santifer há 8 anos. 8 anos e meio, na área técnica e comercial. Isso. Tá? Ele já está há 21 anos no mercado. A Santifer. A Santifer tem... A Santifer está há 21 anos no mercado. Isso, exatamente. Depois você me dá um spoiler, vou dar um tempo para cada um, falar um pouquinho da construção da carreira. Claro. Aí você dá o detalhe de como você chegou lá. Vou começar com a Adriana. Adriana, você me fala, por gentileza, como começou. Pode ser breve, tá? Porque só se vocês foram a exceção, mas todos que chegaram nessa mesa aqui... Olha, eu fui chegando e foi aparecendo a oportunidade, eu fui agarrando e o mercado foi se apresentando para mim. E aí, eu pelo menos não vi nenhum que falou assim. Eu acordei e falei, eu vou sair do mercado de segurança eletrônica. Não tem como. Acaba acontecendo. Então me fala um pouquinho da sua vida pessoal, bem breve, e um pouquinho da sua carreira até você chegar até no momento agora. Quero agradecer o convite, dizer que é um prazer fazer parte aí do grupo. Realmente foi uma grata surpresa para todos nós, essa junção da IPCAM com o grupo.
E a gente tem crescido numa velocidade, né? Enorme. Eu acho que Avassaladora. nesses 24 anos aí de carreira, eu nunca tive um acontecimento assim, em tão pouco tempo, né? Com tanta força, igual a gente tem construído. Mas, falando um pouquinho de mim, vou entregar a idade agora. Na IPCAM eu tenho 13 anos, né? Fiz 13 anos agora no mês de novembro, mas no mercado de segurança, em vendas, eu tenho 24 anos já. Então, eu comecei lá atrás, sou cria da Santa Ifigênia, trabalhei no balcão. Bem, aconteceram outras coisas na minha vida, né? Mas para falar de segurança eletrônica, então eu comecei lá no balcão da Santa Ifigênia. Legal. Que foi uma escola, eu acho que... tenho muito orgulho de falar que comecei de lá, né? A gente vê tanta gente bacana, tantos empresários desse segmento que vieram do mesmo lugar. E, assim, para mim foi uma escola. Depois disso, fui trabalhar em alguns fabricantes, distribuidoras. E sempre fiquei muito tempo nos lugares onde eu trabalhei, porque eu sou uma pessoa consistente na minha função, sou consistente na minha caminhada. Então, eu gosto de aprender, evoluir. Então, eu fiquei muito tempo nos lugares. E há 13 anos atrás, estava muito bem onde estava. Uhum. Trabalhava há 9 anos quase na empresa onde estava. E recebi o convite da IPCAM, que era uma casinha ali, que era um salão, era um salão de cabeleireiro. E o Luiz, que era o cabeleireiro. CEO, que era o CEO da empresa, me convidou para um desafio, que era trabalhar com o mundo de integração, que não era meu mundo, né? Meu mundo era o mundo de vendas de fabricantes para o distribuidor. E eu aceitei o desafio e 13 anos aí a gente está construindo uma história maravilhosa. Sou muito grata e muito feliz com o que eu faço. Só dando spoiler aí, saiu dessa casinha onde é cabeleireiro e daqui uns 3 meses tá indo para um palácio. Mais de 1.200 metros né? quadrados. 1.200 metros quadrados, então... Tá ficando lindo, né? Cada foto que eu vejo, alguém me manda um WhatsApp de alguma imagem, eu fico emocionada com tudo que tem acontecido. É porque faz parte da história, é construção, né? Só pode sentir essa emoção quem faz parte da construção dessa história. Com certeza. E eu acho muito interessante, Dri, porque você mesma falou, né, que você estava muito bem no seu antigo emprego. Sim. E aí o Luiz te chamou. Então, mostra como você apostou nisso tudo, né? Então, você apostou na história da IPCAM mesmo. Porque é difícil a gente largar quando a gente tá super bem, né, bem sucedido, estabilizado, com uma certa estabilidade. Provavelmente já sabia, dominava a sua área de cabo a rabo. Né? É confortável quando você tá num lugar muito Exatamente, tempo. fica confortável. E aí, para você largar e ir para uma coisa nova, é uma aposta e só mostra que você é uma pessoa séria e responsável e apostou no certo também, né? Que tá aí, só crescendo. E tem acontecido, né? Porque depois de 13 anos, sair de vendas, efetivamente falando, que eu tinha contato somente com o cliente. Mais uma mudança. Gente, é outro mundo esse mundo, né? De gerir pessoas. Exatamente. É um outro mundo. Eu realmente achei que soubesse alguma coisa, eu percebi que eu não sei nada. E tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu recebi. Também foi um desafio. Eu fui muito... No começo, eu não queria de jeito nenhum. Muito resistente. Sou resistente até hoje, né? Porque é muito difícil lidar com pessoas, né? Mas tenho aprendido muito. E eu acho que isso faz parte do crescimento. Tenho pessoas agora que estão me ajudando a crescer ainda mais. Eu tenho certeza que a cadeira vai mudar em pouco tempo, porque eu estou me dedicando bastante para isso. Mas eu amo vendas, assim. Gosto de pessoas, estou me saindo bem com isso, mas vendas, né? Bem, a gente se conheceu. Tá no seu coração, né? Edir era meu cliente, pô. Era meu cliente. Continua sendo meu cliente, Continua. Né? Agora ela jogou de escanteio, mas... Eu vou usar uma frase que você usa comigo no final de quase todas as ligações. Fica tranquilo, no final dá certo. É isso aí. É isso que você fala. Então agora estou retribuindo, tá? É isso aí, dá certo. Só pegando um adendo aí que você falou de pessoas que estão estabilizadas e tá numa função e tem um desafio de outro. Nós temos nessa mesa aqui uma doutora veterinária, formada, pós-graduada. Grande surpresa. Não quero mais cuidar de gato, agora eu vou fazer outra coisa. Teoricamente foi pro marketing aí, já entrou agora com assessoria. Olha só. Exatamente. Que loucura, hein? Eu acho muito que a vida vai te levando por caminhos certos que você não sabe, você vai descobrindo no meio do tempo ali. Mas que às vezes a gente aposta numa coisa e não é
E não tem bem. problema E às nenhum vezes em é um mudar. sonho que você tinha. Por Exatamente. exemplo, antes de falar alguma coisa, o meu sonho sempre foi ser piloto de aeronave, ou de avião, ou de helicóptero. E eu tenho esse sonho ainda comigo, tá guardado numa caixinha lá. E eu acho que daqui a pouco, um dia, eu vou Quem sabe, conseguir. né? Mas assim, voar de tudo que é jeito, já voei de tudo que é jeito, porque tá no meu DNA. Uma paixão, né? Mas assim, eu não pude fazer. E hoje eu tive que cair numa área de engenharia, por exemplo. Né? Então, às vezes, é o teu sonho de criança, Sim. mas no meio do caminho, quando você se torna adulto, você fala, cara, não era bem Nem isso. era. E Nem não, era bem isso, é né? muita pressão, né? Que a gente faz 17 anos, a gente tem a obrigação de escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Então, é uma pressão gigantesca e a gente não sabe. É Eu, com verdade. 17 anos, não sabia nada do que eu queria fazer da minha vida, assim. Exato. Achei que Agora ela fosse. no alto dos 24 anos Nossa, dela. Nossa, ela tá totalmente... Mas Eu tava nascendo e a Adri começando na área comercial. Eu também, verdade. exato. Entregou a minha Corte, idade. corte rápido, chamou de velha. Não, velha não, Só faltou, experiente, pode né, ser a Gi? minha mãe. Experiente, por isso que ela tá aqui do outro lado da mesa, porque é verdade. muito Mas experiente. você sabe- A gente brinca assim porque tem A intimidade. gente tem tá? Pelo amor de intimidade, Deus. mas é interessante, porque eu também, as minhas formações, eu tenho formação em tecnóloga de raio-x, é minha primeira formação. Depois logística. Nossa. E depois eu fiz moda, design de moda. Meu Deus, tudo ali. Trabalhando Não. com vendas. Mas aí é DNA de venda mesmo, né? Mas eu fiz uma pós em É, gestão. Mas assim, eu Mas fui... conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Agora você me conta um pouquinho de... pode até explanar um pouquinho mais sobre a parte de aviação e tudo mais. Mas como você chegou nesse mercado? Eu vi que também deve ter sido um percurso que a vida foi tomando. Exato. E aí, por favor, nos agracie com a sua história também. Mas é exato. Quando assim, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de aviação, gosto de viagem. Todo mundo sabe, né? Eu tenho tatuado um avião, um helicóptero, né? E esse era o meu principal sonho, mas não consegui fazer. E nessa área, né? Principalmente nessa área de engenharia, onde eu estou hoje, eu estou há 25 anos, né? E eu comecei como qualquer outro, lá embaixo, como técnico, como eletricista, aí você vai subindo a vida, né? Então eu fiz a primeira faculdade de administração, depois eu fui fazer engenharia elétrica, aí depois eu fui fazer engenharia de segurança do trabalho e terminei recente essa de engenharia do trabalho, né? E eu sempre tenho estudado muito, né? Para poder sempre estar atualizado. Legal. E o que entra na venda, né? Quando eu estava trabalhando em outras empresas, antes de chegar na Santifer, eu era dedicado 100% à área operacional. E quando eu cheguei na Santifer, eu vi um momento, né? Eu até conto essa história até para os presidentes da empresa, né? Falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma escolha, ou eu trabalho na Santifer, ou eu trabalho numa multinacional empregado. E aí eu falei, pô, se eu for para essa multinacional, eu vou ser mais um. E aqui, se eu for para a Santifer, eu vou ser o cara. Entendeu? Então, eu me dediquei a ser o cara na Sim, Santifer. se preparou para isso. E para ser diferente, né? Então, hoje eu completo 8 anos e meio na Santifer e trabalho dentro da área técnica e área comercial, né? E o comercial nunca foi o meu DNA. 100%. Por mais que muita gente falava, você é bom, cara, você fala bem, você Já é articulado. dá pra ver que é mesmo, Tem que bem dar aquela coisa toda. desenrolado. E eu sempre fui desenrolado na área operacional. Então, eu sempre consegui resolver qualquer problema na área operacional. E aí, quando eu entro na Santifer, que eu tenho essa possibilidade de trabalhar na área comercial, eu começo a me desenvolver. Eu não tive um mestre, uma pessoa para falar, olha... Faz assim, faz assim. Não, mentor, né? muito que você vai de você mesmo. Vai pelo tato, né? Isso, e você vai indo e galgando. E aí você vai conhecendo pessoas, você vai estudando, você vai se conectando com pessoas, né? Você vai tendo a arte de ser interessante e não ser interesseira, que é bem diferente. Sim. Então eu fui galgando de lado e fui encontrando pessoas boas que foram me dando alguns insights bons, né, nessa área comercial. E aí onde eu me torno outra pessoa dentro da empresa e começo a assumir gestões da área comercial, mas eu sou 100% ainda ligado à área operacional, porque em muitos projetos eu acabo desenvolvendo, né? E na semana passada eu estava num projeto que nós desenvolvemos dentro de casa, né? E estou indo não diariamente, mas semanalmente eu estou indo nesse projeto para saber, é aquele filho que eu fiz nascer, é um projeto muito importante para a empresa e fiz nascer o projeto. Então a gente está acompanhando de perto esse cara a crescer, né? E fora milhares de outros projetos que a gente desenvolveu. Mas a vida nos torna um caminho diferente, mas você tem que ter a opção, né? Se esse caminho é melhor ou aquele outro caminho é melhor, você não sabe. Faz sentido, né? Também tem que ter essa análise, né? Mas essa análise que eu fui fazendo ao longo do tempo, falei, cara, a engenharia é esse negócio. E antes de me tornar engenheiro, eu trabalhava como assessor de imprensa.
de um cara sem ter formação de jornalismo. Eu era assessor de imprensa de uma pessoa, ou seja, era o braço direito dessa pessoa. Uhum. E aí um dia meu irmão falou, cara, é o seguinte, precisa de um cara bom que toque o que você faz, só que pra gente chegar à diretoria dessa empresa, que não é a Santifer, a gente tem que ser engenheiro. O único requisito. Ele falou, cara, vem pra cá, vamos estudar. Eu trabalhava 5 anos com esse cara. Eu não tinha problema nenhum. Eu sempre falei, cara, eu quero crescer. Eu bati um teto, não conseguia chegar em lugar nenhum. Uhum. E ele sabia disso. Ele falou, cara, você quer ser alguém na vida? Saia daí. E isso incomoda, né? Incomoda. Não pra todos. Exato. Tem gente que se E eu sempre acomoda. fui Bati o inquieto. teto, vou ficar aqui Exato, até é onde isso der aí. na telha. Mas eu mesma também sou dessa personalidade. mas Me incomoda. Vendedor que se acomoda, ele não é vendedor. Não é vendedor. Ele não pode ir na área comercial. É um lugar que não é cômodo pra ninguém. Não é? E isso a gente vai falar bastante. E aí foi nessa trilha, né, que eu comecei a sair do comodismo. Fui lá e falei, cara, não dá mais pra eu ficar aqui. Ele não gostou. Não é que ele não gostou, ele me desejou muita boa sorte. Porque Mas ele também perdeu tava muito. perdendo, exato. Claro. Né, ele tava perdendo muito. E aí eu fui pra essa outra empresa e no dia seguinte que eu saí da empresa, no dia seguinte eu tava na outra empresa já trabalhando e no posterior eu já estava matriculado na faculdade de engenharia. E aí fiz... E é muito específico em engenharia, né? Não era uma ideia até então na sua cabeça, nem passava. Não, mas por mais que eu já ideia. tinha trabalhado lá atrás como na área de engenharia, não era o meu principal foco. Uhum. Porque eu não sabia se de fato eu ia querer ou não, ou porque naquela época eu não tinha dinheiro para pagar uma engenharia, porque engenharia é um curso caro, né? Demanda tempo. Muito tempo, né? dedicação, não Exato. é um curso Né? Não é um fácil, curso né? fácil, exato. E aí foi quando eu consegui fazer isso aí. Então a minha trilha mesmo é essa. E hoje eu tô aqui nessa área comercial dedicado e a gente vai falar bastante de como chega numa área comercial, como que você chega num cliente, o que você prospecta e como você prospecta, como que você... O objetivo é dar várias luzes para quem... Talvez para aquele cara que tá migrando agora para a área de vendas. Isso. Por onde eu começo? Exato. Assiste o TechX, que a gente tem umas boas dicas aqui para dar pro pessoal. Exato. E às vezes... O tempo é curto, a gente poderia falar tantas coisas, Nossa, né? Mas é. o arroz com feijão de vendas, ele é o mesmo para todos. Sim. É. Mesmo para todos. Exato. Né? E é claro, você só se especializar naquele nicho que você tá. Então, ela veio de Exato. vários outros lugares. Eu já nasci dentro dessa área meio de segurança, né? Engenharia. Uhum. Então, é mais fácil de eu trabalhar e trabalhar comercialmente. Agora, se eu sair e for vender, né, produtos de medicina... Eu vou ter que aprender, vou ter que estudar. Mas a arte da venda, Sim, eu de também. persuasão, de você envolvimento, Também é a acho. mesma. Sempre tem alguém querendo comprar uma agulha ou querendo comprar um iate. Exato. Muda, óbvio, uma técnica para outra, né, tipo de vendas, mas a essência da venda é a mesma para todos, né? Legal. Exato. Muda um pouquinho de integração para distribuição, muda. mas Muda. a base é a mesma. É a mesma. Legal. Bom, então, visto, né, o histórico aí dos nossos dois convidados, hoje o nosso papo vai ser focado, então, em como conquistar clientes e construir autoridade mais voltada aí para a área do segmento da segurança eletrônica, né? Que é a área que vocês atuam, certo? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos pro assunto, vamos direto? Vamos lá. Sabatina. Bom, Odri, como a gente falou, né, anteriormente, a gente teve bastante contato aí com a IPCAM, a gente sabe um pouquinho, e a gente sabe que a IPCAM ela é uma empresa que é parceira aí dos integradores que trabalham junto com ela, né? É a essência, né? Ter essa parceria. Essência, inclusive, estão patrocinando um podcast aí que traz informações para os integradores, e isso já mostra que é uma parceria aí bem bacana, né? E aí, conta um pouquinho pra gente, tem algum padrão desses integradores? O que esses integradores que você considera que são bons, integradores que são parceiros da IPCAM, têm de diferente de outros? Que, né? Eu costumo falar, é meio redundante, mas eu costumo falar que o padrão é ter padrão, né? Os integradores que nós trabalhamos hoje, óbvio que temos vários integradores de vários tamanhos, porque existem integradores menores, outros maiores, mas a base de vendas, seja para distribuição ou seja para integração, como o integrador organiza e tem processos dentro da sua empresa. Então, a gente percebe que, assim, né, hoje, em segurança eletrônica, a gente tem muito instalador autônomo,
e tem os integradores de grande porte, né? Então, o autônomo, ele normalmente vende o produto, instala o produto, ele faz tudo, ele cobra, ele é o financeiro, ele é a contabilidade, né? E muitas vezes ele fica limitado ali no crescimento, porque realmente ele está na mão de obra, ele está no administrativo, enfim. Quando a gente pega um integrador, por exemplo, como a Santifer, que é de grande porte, a gente percebe o processo. Então, dentro de uma integradora ou dentro de uma distribuidora, a gente percebe que aquele integrador que tem o processo do vendedor, do pós-venda, do funil, acompanhamento, conhecer o cliente, técnica, esse integrador ele chega mais longe, né? Então, não é uma pessoa que faz todas as etapas, assim como na distribuição. Então, ele conhece muito o cliente, ele estuda o cliente, ele conhece a solução. Porque em vendas hoje, se você pensar em produto, você pode ir no Google, dar um Google aí e encontrar produto em qualquer site. Então, hoje, dentro do integrador ou dentro da distribuição, a gente fala em solução. Então, quem estuda, quem tem técnica, se sobressai. Isso é fato. Se mostra diferente no mercado. Muito diferente. Tanto para o vendedor da distribuidora, quanto o vendedor da integração, né? Porque é um conjunto. Então, o integrador, ele entra em contato com a distribuidora e ele, muitas vezes, chega com um projeto e ele não tem... Ele tem ideia do que ele quer, mas ele não sabe de onde começar. Porque, assim, você tem diversos produtos com a mesma função, mas cada produto tem uma solução. Então, quando a gente fala em integração e distribuição, a gente fala em estudar a solução. Então, hoje, o integrador que sabe sobre o produto, que sabe sobre a solução e que tem esse padrão de funil de vendas, de conhecer o cliente dele, ele com certeza vai se sobressair aos outros. E é o que a gente tem vivido, né? Bastante. Eu, por exemplo, sempre ligo pro Edir, a gente tá alguns projetos juntos e cada pergunta que eu faço, ele sabe o detalhe do cliente. Então, eu chego pedindo informações para montar uma solução, né? E ele me chega com todas as informações. Então, fica facilita muito a vida. Muito. É uma venda, com certeza, consultiva. Não é uma venda no escuro, né? Tipo, eu acho que isso funciona. Se você não tem como não, no modo engenharia não existe esse acho, né? Engenharia é um negócio exato, né? Então, não tem muito acho. E esses integradores que são os menorzinhos, pica-fio que a gente chama, que é o cara que compra, que distribui, não sei o quê, ele não aguenta. Mas ele se sustenta, tá tudo certo, é o jeitão dele ali, né? Então ele não tem muitas vezes capacidade de desenvolvimento de um projeto. E pro lado do integrador, quando a gente tem a distribuidora que já investe bastante em showroom, né? Você vê a IPK, ela tem showroom, ela tem pré-venda, ela tem um cara que é o arquiteto de soluções. Então eu pego a minha equipe lá que é de pré-venda, se tiver uma dúvida, porque os caras lá já são treinados. E quando eles não são treinados, o cara novo, eu pego e ponho lá na IPK, porque vai ter um treinamento, um intensivão de alguma aplicação. Eu pego esses caras, coloco lá e eles vão estudar junto com eles. Quando ele volta para dentro da empresa, quando cai uma solução, ele mesmo já desenvolve. Se ele tiver dúvida, ele faz uma ligação e eles falam a mesma linguagem. Né? Ou eu falo a mesma linguagem que todo mundo. Mas essa é a diferença do integrador junto com o distribuidor. Porque o distribuidor investe bastante. E a gente, como integrador, tem que usar esse espaço, né? Então, contando só uma história, por exemplo, eu tive um projeto na época de pandemia, onde, para validar tudo aquilo que eu vendi, né? Porque a venda, ela é de pessoa para pessoa, tá? Então, eu vendo para uma outra pessoa e ela vai confiar naquilo que eu vou falar. Né? Então eu tinha um cliente na época de pandemia, né? Ela lembra bem lá, que a gente estava montando uns totens e o cliente e eu vendendo no meio do furdúncio da pandemia, ele falou: cara, se isso funcionar, o pedido é seu. Eu falei: então, para isso, IPK, prepara o cenário do jeito que nós estamos falando aqui, que eu fiz a proposta técnica comercial. Tô levando o cliente aí. O cliente veio, entrou, a gente entrou numa sala como essa, junto com o Bruno, né? Que era o cara que estava junto comigo. A gente sentou, o Bruno deu uma aula, bateu tudo aquilo que eu tinha desenhado. E simplesmente o cliente saiu, ele falou: cara, legal, parabéns, vocês fecharam o projeto. Ele saiu em menos de 5 minutos, saiu no meu e-mail, aprovação, pedido de compra tá aqui, já reportei para eles. Então, essa é a importância do integrador junto com o distribuidor na fomentação do negócio e no desenvolvimento da solução, né? Porque a gente, deixando bem claro, o cliente final
não é o alvo da IPCAM. Não, na verdade não. Só né? que tem que ter... Essa ponte tem que estar bem... Tem que falar a mesma língua, senão não adianta. Porque se você falar para o seu cliente e o distribuidor não corresponder, é uma venda que um depende do outro, né? Na verdade, a venda ela nem acontece, né? Porque o integrador, por mais técnico que ele seja, ele precisa do auxílio do distribuidor. Exato. Porque ele é especialista naquela marca. Então, o integrador, ele sabe o que ele quer, ele busca uma marca, mas... Ok, eu preciso dessa solução. O que você tem para agregar, né? Nós participamos de alguns projetos juntos. Inclusive, eu lembro que nós fomos em um projeto. Eu fui logo quando eu conheci o Edir e ele começou a falar de projeto comigo. E eu falei, ok, vamos no projeto juntos. Eu não lembro qual que era a operadora. Não sei se a gente pode falar também marcas, né? Mas nós fomos uma operadora aí, falando de avião, né? Lembra disso? E fomos eu, o Edir e o Bruno, que é o nosso gerente de projetos. E participou do primeiro episódio. Participou. E o Bruno é muito bom. E eu fiquei assim observando, porque nós conversamos, fizemos lá a nossa reunião para falar sobre o projeto. E eu cheguei nesse cliente, parei o carro, olhei, aí o Edir pegou o produto, começou a instalar o produto e começou a falar com o cliente, o Bruno instalando. Eu falei, gente, e eu lá de salto também, dando câmera na mão deles para eles colocarem, fazer uma POC, que a POC é a prova de conceito, que a IPCAM usa muito isso, né? Porque o cliente final, ele não fala linguagem técnica, né? A grande maioria não sabe nossa linguagem técnica. Então, a gente tem que, entre aspas, provar para o cliente. Fala assim, isso aqui, ó. Vou te mostrar o que acontece. Então, o cliente... o nome da tecnologia, fala assim, ó, você quer filmar aquilo lá? Então, vou dar o zoom ali pra você ver como funciona. Exato, porque você começa a falar... Tem um nome técnico por trás, mas... você começa a falar de um monte de análise. No final da linha é isso aí mesmo. Tá bom, você quer enxergar mais aquilo lá? Então, essa câmera é melhor. Aí, por isso... Você começa a falar de um monte de análise pro cliente. E o cliente fala assim, ok, eu só quero isso, entende? Então... E isso é uma habilidade de um bom vendedor também, né? Sim. Saber identificar o cliente e mudar a maneira de falar de acordo com quem Provavelmente, se você vai falando. conversar com outro engenheiro, se na ponta de você como integrador, você vai vender pro cliente final, que tem um engenheiro lá também, você vai falar da mesma nivelada. É muito fácil. Agora, se você vai falar com um tiozinho que vai lá comprar, você vai ter que baixar um pouco não é nem o seu conhecimento, a sua forma didática de passar a informação. Porque senão você vai falar A mais B, o cara não vai entender nada. Não, Exato, às vezes esse cliente é um cliente que tem um intelecto muito superior ao nosso. Exatamente, às vezes o cara Só que ele é um cara de finanças. Ele não entende tecnologia de segurança. Exato. Ele é um cara, né, que eu tenho que sentar e aprender com ele sobre outros assuntos. Mas sobre aquele assunto eu tenho que dominar. E assim, gente, não tem como um vendedor fazer venda sem... Segurança eletrônica não tem como. Ele tem que ter conhecimento técnico. Tem que ter. Não adianta você querer vender produto, tem que ser solução. Então, o cara tem que estudar. Eu falo para a equipe, quem estuda, quem sabe falar sobre a solução, sobressai. Quem estuda passa de ano, né? Passa de ano. Exato. E assim, os números, assim, o fechamento, ou quando a gente faz toda aquela análise do vendedor, a gente vê aquele vendedor que estuda, aquele vendedor que faz ações, aquele vendedor que é organizado, aquele vendedor que escuta o cliente, né? A gente tem... Eu sou uma pessoa que falo muito. Não parece, né, que eu falo muito. Sou uma pessoa que falo muito no meu dia a dia. Normalmente com as pessoas que eu conheço. Só que eu tenho uma habilidade... É um negócio que dá, assim, uma chave em mim. Quando eu vou falar de projeto com o cliente, na verdade, eu coloco um mudo e eu escuto muito o cliente. Então, esse cliente, como a gente disse, às vezes o cliente sabe muito sobre finança, mas não sabe sobre segurança eletrônica. A gente precisa fazer o quê? A POC. Precisa fazer a prova de conceito, né? Então, a IPCAM tem muito dessa, né? Assim, a gente percebe que o cliente precisa ver a coisa acontecendo, então a gente disponibiliza produtos, tecnologias avançadas. Muitos deles nem tem no Brasil ainda, a gente faz importação e traz exatamente para fazer aquela prova de conceito para o cliente. Que legal. E nós já fizemos algumas juntas, né? O mercado exige ver para crer, né? Então, a prova de conceito é isso. Às vezes, muitas pessoas querem vender através do PowerPoint, do datasheet, não sei o quê, mas o cara fala, cara... Põe pra eu ver aí, pra saber se isso mesmo vai funcionar ou não. Porque não conhece, né? Porque o cara quer que prove. Mas por isso que eu falo pra vocês sobre a venda, ela é muito pessoal mesmo, né? Você entra muito junto com o cliente. Então,
venda é de pessoas para pessoa. Se ela confiar naquilo que você está falando, a venda já tem 99%. O 1% de fato é a parte do aceite, da aprovação, né, do termo de aceite ali, né, do contrato. Porque o resto, se você falar para ele, esse aqui, se o cara também só quiser ver preço de alguma coisa, aí você já não vai. Então tem as técnicas. Tem que ter esse traquejo. Exato. Você pega a malícia no meio do caminho. Você pega a malícia no meio do caminho. Então, Mas é hoje isso em que dia... é construir autoridade mesmo no mercado, né? Você tem que construir uma autoridade. Isso só com conhecimento e provando ao longo do tempo. Aí O cliente percebe, tempo, né? E o cliente percebe, né? Quando você tem realmente conhecimento naquilo que você vende. Eu acho que até para esse que fica fuçando para saber preço, ele sabe para quem perguntar, né? Sabe. Fala, não, se eu for no Edir ali, eu vou acabar comprando dele. Vai cobrar. É assim, Tipo, só perguntar preço, deixa quieto. Às vezes eu faço algumas ligações, o cliente fala assim, cara, o que você vai querer me vender? Né? Por quê? O que eu faço dentro do meu DNA, dentro da empresa? Eu tenho constante contato com todos os clientes. Legal. E aí o que eu faço? Eu vendo para o meu próprio cliente coisas, porque eu faço uma ligação despretensiosa. Numa segunda-feira, 10h30 da manhã. Vamos tomar um café. Mas cara, o que você tem aí de problema que eu quero resolver? Aí, às vezes, o cara nem tava pensando em mim naquele momento. E aí ele fala, cara, que legal, você me perguntou um negócio, eu tô com tal dor, uma tal necessidade. Eu falei, cara, eu vou aí. Mas o melhor vendedor é o vendedor da recorrência. Exatamente. Não adianta você ter uma carteira de 200 clientes e a sua carteira tá sempre ali, sabe? Fazer uma ligação uma vez por mês. Ninguém vai lembrar. Não, relacionamento vende, relacionamento traz confiança. O vendedor tem que ter relacionamento. Os meus clientes que vão assistir isso aqui, eles vão saber. Eu ligo para quase todos, e nem sempre, às vezes é quinzenal, mas eu ligo para todos eles toda segunda-feira. Edir, eu não fazia isso com você, lembra? Fazia. Ligava. Eu ligava pro Edir, assim, não tinha projeto, não tinha nada. Eu ligava, você tá bem? A gente começava a falar da vida, aí começava de a falar viagem, dos filhos, de um monte de coisa. Que nós temos isso em comum, né? Nós amamos. E a gente falava muito sobre isso. Até, e não, até legal essa afinidade, né? Saber o que o cliente gosta, você tem assunto, pelo menos. Exato, mas é a mesma coisa quando você tem com o cliente, porque eu tenho afinidades. Exato. Eu tenho clientes que eu falo de uma forma muito polida. Eu tenho clientes que eu falo de forma escrachada, tenho clientes que eu falo de forma mais ou menos. Mas é a liberdade que você vai tendo ao longo do tempo. Né? Então, o cara te recebe de uma forma. Então, é a mesma coisa do distribuidor. Você tem que ter esse contato, você tem que ter essa amizade. Porque com a IPCAM, por exemplo, várias vezes, eu precisava deles para qualquer coisa. Eu passava a mão no telefone e falava, Dri, tô ferrado. Preciso de uma coisa. Ela falou, pode passar que eu já estou liberando aqui o negócio, você pode passar sem proposta, sem nota fiscal, eu vou atender o teu problema. Eu estou mandando um motoboy aí agora. Então você tem que ter esse... Solucionando a dor do cliente. Tem Na que verdade, ter. tem que ter. Porque no final, o que acontece? Eu trabalho para o cliente. Ela trabalha para o cliente, que ou o integrador, mas nós temos que ter a mentalidade de trabalhar para o cliente. E quando você trabalha para o cliente, é aquilo que o cliente deseja, né, ter ali de solução. E não o que você quer como empresa. Eu vejo muito... Porque ele vai olhar uma dor ali na empresa dele, ele vai... tô precisando de uma câmera, mas ele não vai pensar, tô precisando de uma câmera da Hikvision. Ele vai pensar, tô precisando do Edir. Exato. Ele vai lembrar de você, ele não vai lembrar da marca, Ele vai Sabe que eu falo, eu esses dias estava fazendo uma reunião com os vendedores, eu falei exatamente isso, eu falei assim pro vendedor, né? Por que você não marca tal cliente e você sempre vai naquele determinado dia nesse cliente e trabalha lá o dia inteiro? Esse cliente, ele já te falou que ele gostaria que você estivesse com a equipe, porque eu falo o seguinte, né? Eu falo assim pros nossos fabricantes. Chegam na empresa, eu falo para eles assim, não vem conversar comigo não, porque eu não vendo para você. Quem vende são aqueles caras ali. Sabe aquela equipe? Se eles falarem para você que eles vão vender o teu produto, eles vão vender. Não sou eu. Eu só estou aqui para auxiliar, mas quem vai vender são eles. Então, assim, quando perdi o fio da meada, gente, acredita? Quando chega o cliente... O fabricante. Não, quando eu falo pro vendedor assim, vendedor, vai no cliente tal dia. Quando que a Giovana falou, quando o cliente, você começar a ter essa recorrência, o cliente vai falar assim, hoje é terça-feira, a Giovana não veio, o que aconteceu? É a mesma coisa do telefone, que você falou, toda segunda-feira eu ligo pro cliente, toda terça-feira eu ligo pro cliente. Então... Você me fez lembrar uma coisa, eu
também já fui da área comercial durante muito tempo. Eu era um ramo totalmente diferente, mas era vendas, né? Você ainda é comercial, Juninho. Eu não sou comercial, né? Eu trabalhava no ramo farmacêutico como propagandista. Então, era aqueles carinha de mala E preta. a coincidência é que eu também, só que veterinário. Ele era... Você era propagandista? Aham, só que de uma farmacêutica veterinária, né? E ele era de E uma aí eu farmacêutica. visitava os médicos e eu tinha... A gente chamava de sequência e frequência. Você falou assim, escolhe um dia pra você ir lá. Aí todo dia 15 você vai lá. Sim. Por quê? O objetivo era visitar uma vez por mês o médico, só fazendo um paralelo. Então, se em janeiro eu fosse na semana do dia 3, e fevereiro eu fosse no dia 28, eu fui no mês de janeiro e fui no mês de fevereiro. Porém, o espaçamento foi quase de 2 meses de uma visita para outra, porque foi no começo de janeiro e no fim de fevereiro. Então, teve aí Sim. 40 e poucos dias. Então, a sequência e frequência também se dá. Se eu vou na primeira semana de janeiro, eu tenho que ir na primeira semana de fevereiro. Pro cara ir pegando... O cara da IPCAN, ele vem toda a primeira semana porque ele não veio. Exatamente. O cara acostumar com a sua cara, acostumar com você. E eles vão até se programar Pra te receber. de forma intrínseca. Ele fala, cara, hoje dia 15 é o dia que eles vão vir aqui. Então, Sim. eu já vou preparar o que eu tenho de dúvida, o que eu tenho... Exato. Entendeu? Então, prepara que o pessoal da IPCAN vai vir a semana que vem aí, ó. Acontece com a gente. É. Acontece com a gente. A gente tem a Hikvision e outros fabricantes, que tem fabricantes que vão lá e trabalham com a gente. E sabe o que é engraçado? Que nesse dia que o fabricante está lá, a gente vende mais aquela marca. Claro. Então, É meio assim, que fica- Porque óbvio, a pessoa né? é a marca, né? Eu A deixava pessoa é a os marca. médicos, Exatamente. eu deixava, tipo, na época eu podia Exatamente. dar brinde, eu deixava meu bloquinho de nota em cima da mesa dele e tal, porque o cara tava vendo a minha marca. É. Então, quando ele fosse prescrever um medicamento, ele lembrava, putz, o Gaudioso passou aqui. Não, e o isso Gaudioso era um nome diferente. e isso é importante também, quando a Imagina. gente fala de técnicas de venda aí, de personalizar o atendimento com cada cliente, né? Porque tem gente que é mais visual, Isso. tem gente que é mais... Sinestésico. Exatamente. Eu Então, tem gente que nem você vai deixar em cima da mesa, a pessoa Tem- nem tem vai cara muito... que Você quer- tem uma ideia? Hoje eu tenho no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, ou no tipo da ligação, eu tenho clientes que eu só falo por áudio, tenho clientes que eu falo por mensagem, tem clientes que eu só falo ok, sim ou não. Tem clientes que eu preciso ir lá Se ver... você quiser discorrer sobre a resposta, já não quer saber. Não, já Você não tem? dá. Não. Exato. Sim. Então eu tenho clientes que... Mas Isso assim, funciona? Não. você depois de um certo tempo, você sabe e você vai vendo como que a pessoa vai lidando Exato. com você. Então se o cara só me fala por áudio, não adianta eu meter mensagem. Ele não vai escrever. Mas você sabe Sim. que é isso mesmo, É, né? se o cara só escreve... Ele já mostrou pra você a comunicação dele. Exato. E aí Exato. o que você tem que fazer, como é um bom vendedor, é analisar isso aí e colocar em prática exatamente como ele gostaria de ser atendido. Não adianta você atravessar. Então tem cara que fala, cara, ó, sim ou não. Ele faz uma pergunta, é sim ou não. Não adianta, por quê? Não. Pode ou não pode, deixa ou não deixa. Então, é a forma e a formatação da venda, né? Legal. A venda ela é O bem... mundo de venda é um mundo de análise, né? Em todo sentido. Por isso que, antigamente, quando alguém falava assim, nada deu certo, então vai ser... Tem uma vaga de vendedor pro meu filho, ó. Porque nada dá certo pra ele. Hoje é o contrário, né? Porque... Não, até pode ser, mas ele pode ser um tirador de pedido, que aí realmente qualquer um faz. Exatamente. Não, mas Aí ser qualquer um vendedor faz. hoje... Agora, um profissional de vendas é outra história. Ser vendedor hoje é um orgulho, né? Ser Claro. vendedor hoje é uma profissão. Os Eu caras acredito que mais bem-sucedidos. são... Na verdade, a gente vende tudo. Não existe uma empresa que não tem um setor de vendas, né? Mas eu ainda falo o seguinte, a área de vendas, para qualquer companhia, a modo de ver, é a mais importante, né? Claro. Sim. É a mais importante. Né? Porém, você tem que entender o seguinte, que não adianta só você vender. Você tem que ter uma outra cadeia, que é o quê? Tem que distribuir, tem Sim, que entregar, tem que fazer, tem que ter o Pós-venda. pós-venda, tem que ter o pré-venda. Então, Mas se vender vender- é só um Mas tudo item. isso, Mas tudo se isso só vender- funciona se vender. É, se vender depois não Exatamente. vende. Mas aí também tem um outro lado. Você só vender e não entregar, você passa a não vender mais. Lógico, e você vai ter uma uma venda só. Exatamente. Então, é um conjunto. Então, pelo menos lá na Satisfera é o seguinte, tudo que é venda é o setor mais importante? Mas as demais engrenagens que fazem parte são tão importantes quanto a venda. Então, por isso que lá a gente tem a gente fala de engrenagem, que todo mundo é responsável por um pedaço, né? Então, quando eu faço uma venda, seja lá qual for, todo mundo pega a sua parte, coloca a energia e faz a entrega, e aí a gente segue. Hoje, das vendas, posso te falar tranquilamente que, sei lá, 60%, 70% das vendas de recorrência são dos meus próprios clientes ou indicação. Hoje eu não tenho nada de marketing que eu vou puxar e captar leads. Nada. Tudo é indicação. A maioria é indicação. Sucesso, sabe, né? Eu falo assim pro vendedor, no final, aquele cliente que você tem
já um relacionamento maior, no final da ligação, fala para ele assim, me indica alguém. Quando o cliente te indica um amigo ali que tem outra empresa, é o sucesso do vendedor, gente. Exato. É a indicação. E é aquilo que eu falei no começo, né? Processo. A empresa, ela precisa de processo pro departamento de vendas crescer. Exato. Ó, só no apanhado de tudo que vocês disseram, eu quero fazer uma analogia com o futebol, que é uma coisa que eu gosto bastante. O seu resumo, a pessoa tem que, para se destacar, tem que estudar, tem que saber do que está falando, tem que ter conhecimento. Tem. No futebol, principalmente no futebol brasileiro, durante muito tempo, as pessoas se garantiam pelo talento. Não, o brasileiro é nato, é talento. Aí você vê os caras que não se cuidavam, os caras que só queriam na individualidade, e o futebol mudou e tá deixando o Brasil para trás. Eu acho que durante muito tempo, o talento do vendedor resolvia muita coisa. O cara mentia. Para um cara que queria vender, o cara era palmeirense. Falei, eu sou palmeirense também. Não, aí saia dali, ia pro tiozinho do lado. Aqui é tricolor. O cara ia se adaptando em cima de talento. E até um certo ponto resolvia. Mas eu acho que o cerne do negócio é quem não estuda, quem não conhece do que está falando, vai ficar para trás. Antigamente, um vendedor... Como que era, assim? Alguém falava assim, ele é vendedor. Você viu que ele era mentiroso. Né? Exatamente. Ele é vendedor, ele Papo vai me de enrolar. vendedor. Papo de vendedor. Ele vai me enganar, Isso aí ele vai... Exato. Não, isso E não a gente cola escuta mais. ainda bastante, né? Escuta, né? Escuta. Eu acho que menos, né? Nos nossos 20 e tantos anos de O CEO vendas. da KMC Assessoria até fala. Antigamente fala assim, meu filho é médico, meu filho faz direito. E o seu? O meu é vendedor. Assim como... E às vezes o vendedor ganha mais muito mais do que os médicos. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a gente vai estar esclarecendo aqui para as pessoas saberem que... Vendas é tão bom, que eu peguei meu marido que trabalhava num segmento dele há tantos anos e eu falei para ele assim... Vai para a área de vendas? Não, vai para a área de vendas. E eu comecei a colocar na cabeça dele, assim, uns caras... Abriu o mundo para ele. Tá em vendas, assim, há muitos anos. Quem tá do meu lado, eu só falo de vendas. Quem me conhece, que estiver assistindo esse podcast... Não, mas assim, no churrasco da família, eu falo sobre a empresa. Legal. Na mesa, eu falo sobre a empresa, eu falo sobre vendas. Sabe, eu tenho 2 fãs que nem me conhecem. Os pais da Giovana são meus fãs, disse ela. Porque fala sobre isso, Não, né? é porque eles assistem o podcast, Porque ela me por vende, exemplo. ela me vende. Falam que ele é muito desenrolado, mas ele é mesmo. O Juninho é. Ela fala assim, meu pai Juninho te ama e nem te conhece. Juninho, mas assim, realmente, pra você hoje ser um destaque em vendas dá muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro para quem é preparado. Para quem não é preparado, vai ficar ali ensaboando, e o cliente o cliente percebe, o mercado percebe e o cliente, ele não quer tirador de pedido. Tirador de pedido, você vai ter um monte. Nem precisa, né? Tem o Mercado Livre, né? Você vai lá no e-commerce e compra, tá tudo certo. Mas o cliente de segurança eletrônica que trabalha com tecnologia, ele precisa de um vendedor preparado. Porque o vendedor tem que estar antenado com tecnologia, antenado com o mercado do cliente, ele tem que estudar o cliente. As verticais do cliente. Óbvio, né? O cliente te liga, você não sabe nem... Esse cliente, qual que é a vertical dele? Ele pode abranger várias verticais. Sim. Mas é óbvio que ele vai se especializar em uma. Sim. Então, o vendedor que tem isso, ele vai se destacar. Então, lá na IPCAM, a gente faz muito treinamento. Então, o vendedor tem treinamento. A gente tem hoje uma universidade, né? Você não sabe disso, mas nós temos uma universidade para os vendedores. Umas pessoas de bem quem mais a ou menos. universidade? Nós temos uma universidade, UBFC chama, o né? BFC, onde a gente coloca, na verdade, toda a história da empresa, nossa cultura, porque também nossa cultura é muito forte, né? Nós tivemos umas contratações essa semana e o pessoal de vendas, todos chegaram em mim e falaram assim, nossa, Adriana, mas como o pessoal é acolhedor, né? Todos me ajudaram. Eu falei, então, essa é a nossa cultura. Então, assim, lá dentro dessa universidade, a gente treina o vendedor, fala sobre tecnologia, sobre vertical, para que esse vendedor chegue preparado. Porque o cliente, ele merece, né, essa preparação. O cliente não merece alguém que chega ali, entrega qualquer coisa, queira vender de qualquer forma, força. A IPCAM também não merece isso. Não, a IPCAM não merece isso. Uma empresa séria, a sua empresa também não merece. Exato, são muitos Um anos cara no que tá lá mercado. só pra cumprir, pra CLT, bater o ponto e ir embora. Não Não é merece. isso, não é sobre isso, né? Então, assim, exatamente. quem quer se desenvolver, quem quer estudar, o cara, assim, deslancha, né? É isso aí. Edir, meu remédio. Deixa
te conhecendo agora aqui na mesa, eu já vi que você teve uma evolução muito grande nos últimos anos aí. Sim. Né? Você falou que foi galgando e chegou num lugar muito... Mas qual que foi pra você a chave? Você falou assim, aqui eu fui um divisor de águas, aqui o Edir era um Edir simples, um Edir que só tirava pedido, você possa dizer, um Edir que agora é um consultor, um cara que entende o cliente, um cara que faz a diferença no mercado. Tem várias formas de eu falar, mas uma delas é quando a gente começa a pensar que eu não vou trabalhar por preço, eu vou trabalhar por valor. Por quê? Porque eu estudei, eu tenho uma carreira, eu tenho tudo. A Santifer, ela é uma empresa, tem carreira, tem história. Então, lá dentro, a gente falou, cara, a gente não vai mais trabalhar a qualquer preço. Vamos botar valor nisso. Exato. Vamos colocar nossa estrutura. Não quero saber com o que os outros estão vendendo mais barato ou não. A empresa tem essa cultura agora. Então, acho que esse é o principal, vamos dizer, divisor de águas entre o que a gente vendia para todo mundo e o que a gente escolhe para quem vai vender hoje. Né? Porque tem cliente que bate na porta, a gente estuda. Fala, quem é você hoje? Eu vou vender para qualquer cliente? Não, porque às vezes o cliente está querendo uma coisa que vai denegrir a imagem da Santifer, que tem 21 anos. Eu quero colocar qualquer coisa. Não vai ser com a gente. Mas é dinheiro, é faturamento. Cara, não... Vocês não querem vender? Não, quero. Eu quero vender certo. Eu quero vender certo, exatamente. Porque chega esse cliente, né? Exatamente. E para outras pessoas, as pessoas... vamos vender. Né? Então, quando a gente estruturou a empresa, onde a gente tem lá uma margem líquida boa, saudável para a empresa. Então, tudo isso foi dando um direcionamento para que a gente pudesse, hoje, trabalhar com mais tranquilidade, por mais que é frenético a nossa rotina, mas hoje a gente tem poucos e bons clientes. Diferentemente de outros integradores que tem, por exemplo, 200 contratos por ano, mas perde 100. Né? Então, é só faturamento. Então, eu posso te afirmar hoje na Santifer que eu tenho 10 contratos ou 20 contratos por ano e não perco nenhum. Ou 30, 50 por ano. Sempre voltam. Sempre voltam. Quando precisa de alguém, liga renovação. Renovação. Então, assim, é muito isso. Então, assim, a perda de contrato hoje na empresa, a gente foca principalmente para saber o seguinte: por que a gente está perdendo esse contrato? É política ou mau atendimento? Sempre é política. Porque troca um síndico, troca uma administradora, troca isso, você acaba indo junto. Meu primo vende mais barato. Vende mais barato. Acontece muito. Não, e até porque é uma commodity, né? Produto... Então, se a pessoa estiver buscando preço, se o cliente estiver buscando preço, ele vai encontrar na internet por mais barato, com certeza. Sempre. Com certeza. Né? Sempre. Então, tá aí que tá o diferencial das empresas integradoras. Só que aí, quando tem alguns clientes que procuram na internet, encontram esses caras menorzinhos, que é o mesmo cara que compra, vende, instala, emite a nota fiscal, só que ele não coloca no ponto do lápis lá... Na conta? Na conta, que ele precisa de uma empresa, que quando dá a véspera de Natal, quando ele ligar, o cara tá na família, tá lá na praia. Ele não vai atender, o cara vai ficar descoberto. Quando ele vai precisar de uma nota fiscal para que ele tem que pagar, uma correção, o cara está em cima da escada. Então, quando as empresas procuram esses mercadinhos paralelos, ele está se prejudicando, não prejudicando a nós, porque a gente tem uma estrutura. Então, o cara ligar lá para a empresa, ele tem vários setores para atender ele. Né? Então, o meu telefone, por exemplo, ele não vai tocar. É o valor da venda. É o valor da venda. E eu sempre digo para os clientes, você não pode me ligar, você tem que me ligar para me chamar para fazer novos negócios. Agora, a partir do momento que eu vendo lá, eu tenho uma cadeia interna que todo mundo tem que funcionar. Vai funcionar. E ele não me liga. E eu tenho, assim, baixíssimas ligações de um cliente. Muito difícil. Às vezes, o cara tá no período de maturação. O cara me liga e fala, eu preciso de alguma coisa. Eu falei, cara, mas você já abriu o chamado? Você já ligou para não sei quem? Você já falou com ele? Tem pra onde direcionar, né? Exato. Aí eu dou um direcionamento. Aí o negócio flui. Então, maioria dos nossos clientes, o cara já sabe todo o procedimento. Um ou outro acaba ligando por excesso. Olha, eu pedi um negócio faz meia hora e ninguém me atendeu, sabe? O cara mais ansioso. Aí eu falei, eu vou te ajudar. Uma empresa tem os departamentos, né? Uma empresa íntegra tem o departamento do suporte técnico especializado. Então, tem o cara das vendas e tem o cara que vai te atender para responder dúvida técnica, né? Porque às vezes até afinidade também. O cliente tem afinidade com você. Quer só ser sentido por você. E ele, o Edir mesmo me liga.
Não é verdade? Basicamente não era pra... Não né? era pra pro ligar. vendedor, pros seus Exato. vendedores, não mais pra você. Exato. Não, mas eu tenho o maior prazer em Não, sim, atender, falando, mas eu aí, adoro. Aí, na Mas afinidade, é, tá tudo certo. é afinidade, Que bom, né? né? Não é atropelar o processo. É, O cliente, quando ele me exato, liga, não é exato. atropelar. Às vezes o cara quer ser atendido. Lá na Santifera, a gente tem dividido, né? Algumas pessoas. Então, quem cuida 100% dos clientes são eu e o Eduardo, né? O Eduardo é outro diretor da empresa, diretor operacional, mas ele atua muito forte na área comercial também. Muito bom de comercial, né? E ele não era do comercial. Ele era muito mais focado na área operacional e ainda é. Eduardo? Mas, O nome o dele? Eduardo. Eduardo. E hoje a gente fala que nós somos pares, né? Legal. Então nós somos pares de tal maneira que ele cuida de alguns clientes, algumas construtoras, eu cuido de outros, mas o 100% da área comercial foca nós dois, né? Então a gente divide ali os clientes para poder... E tem cliente que parece que não, mas não quer falar comigo, por algum motivo. Porque ele não bateu, aquela coisa toda. Então, o Eduardo vai e toca esse cara. Sim. Né? Então, a gente divide, porque o importante é atender o cliente e a empresa ser bem sucedida. No final das contas, o é cliente isso. tem que estar feliz. Exato. Então, assim, acontece, porque às vezes um cliente mais novo queria alguma coisa, eu não cedi, ele se sentiu de alguma Sim, forma. sim, vai, aí vai a gente durando. muda o interlocutor, aí entra o Eduardo ou entra no lugar dele Isso é e tal. natural, isso é Resolve natural. ali e flui o negócio. Legal. E flui muito bem. O cara. Uma né? boa dica, hein, pessoal? Se estiver perdendo venda, às vezes é só passar pro amiguinho do é, lado. Exato, tá tudo é certo. maturidade comercial. A gente Exato. faz, Fale com a gente quem quiser faz. aqui, mas fale aqui, né? Exato. Não, a gente faz realmente essa movimentação dentro do nosso comercial, porque não é que o cliente não gosta da empresa, às vezes não tem afinidade, um tom de voz, Exato. parece que não. Ou um vendedor conhecer mais tecnicamente sobre um produto, por exemplo, um controle de acesso, eu tenho mais... Porque você sempre vai ser especialista mais em algo, Em algo, né? é verdade. Então, às vezes, você pega lá vendedor que sabe, tem muito cliente de controle de acesso. Ele vai conversar com outro que fala de análise. Ou de CFTV, Ou de né? CFTV, É. sei lá. E aí, ele fala, pô, mas o cara não sabe. Não é que ele não sabe, é que ele se especializou naquilo, ele tem... Então, a gente faz essa movimentação e dá certo. Porque, no final de tudo, o cliente quer uma linguagem que ele entenda, quer ser atendido e quer que o vendedor seja especialista naquilo que Exato. ele precisa. Então, Só para corroborar funciona. com a sua fala dessa mudança de chave, entre outras que já teve, você falou que quando você descobriu que tinha que vender valor e não preço, que as coisas começaram a mudar. Sim. Né? Eu e a Giovana participamos de vários treinamentos juntamente com o Kleber, que é o CEO da KMC Assessoria. E um exemplo que ele usa muito, várias vezes a gente já viu ele falando, é por que o cara compra... tem as Casas Bahia e a Fest. Isso. Vende a mesma televisão, é o mesmo valor, o mesmo tamanho, a mesma polegada, só que o cara paga um pouco a mais na Fest. É pelo atendimento. Óbvio. É porque o cara da Fest fala assim, ó, você sabia que você tem essa função aqui também? É. Você pode integrar. O cara dá uma aula. Exato. E das outras empresas é tanto. É tanto. Quer fazer um carnê ou... É isso. E Vai se eu- pagar como, né? E se Exato. você é comercial, é inteligente como vendedor perguntar para o cliente assim, por que você compra comigo? O que eu tenho? Ah, uma boa dica. Né? É muito bacana. Aí eu pergunto mesmo. Fazer uma análise, né? Eu pergunto E mesmo. por que vocês acham que hoje em dia é tão difícil os integradores gerarem autoridade no mercado de segurança da tecnologia? Eu não digo dificuldade. Eu acho que o integrador, ele precisa criar uma afinidade com os clientes, né? Ou da região que ele vai estar, né? Tem gente que é muito bom, por exemplo, o regionalista, né? Que trabalha só numa região. Por exemplo, a Santifera ela é uma empresa que tem uma capilaridade nacional. Ou seja, eu atendo em todos os estados do Brasil, porque eu tenho grandes empresas que são multisites. Aham. E o que esse cara ele faz? Ele cria autoridade somente em Belo Horizonte. E o cara é muito bom em Belo Horizonte. Eu, Santifera, não consigo atuar em Belo Horizonte, porque quando eu chego lá num bid, o cara já sabe que a empresa lá, KMC, ela é Belo Horizonte, verde e amarelo ali, e não consigo entrar. Então, eu não vou conseguir trabalhar lá. Então, eu tenho que criar um mecanismo diferente para ter essa autoridade lá. Como? Eu vou chegar para esse cara, eu vou explicar tudo que eu faço a nível nacional, para que ele entenda que eu tenho capacidade de atendê-lo na região dele, né? E essa autoridade é só com o tempo. É só com demonstrando a tua afinidade com a tecnologia,
demonstrando que você é capaz de fazer qualquer projeto para o cliente. A tecnologia, né, ela está voltada para aplicação em vários setores. Então, setor logístico ou setor aeroportuário, porto, aviação. A tecnologia, ela serve para qualquer um. Mas será que serve mesmo? Será que eu vou pegar uma câmera com uma análise de vídeo e vou colocar numa portaria de um prédio, sendo que o cara não vai precisar de tudo isso aqui? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, a autoridade que eu penso é você fazer uma boa venda para o cliente, trabalhar para o sucesso do cliente e entregar aquilo que ele realmente precise, não aquilo que nem você... Nem mais, nem menos. Nem mais e nem menos. O feijão com arroz bem feitinho, o cara vai funcionar, erro, né? Não tem erro. Então, às vezes o cara tem no popular é zoiudo, fala assim, essa aqui é mais cara. O cara não sabe nada, vou vender essa mais cara aqui. Minha comissão é maior. Só que é o seguinte, você vai vender uma vez só, meu amigo. Aí você vai perder, quando o cara for fazer algo novo, por exemplo, num condomínio... Não, aquele cara... Desculpa, esse cara aí, esse vendedor aí, né? Ou essa integradora que pensa dessa forma, ela não vai ficar 24 anos no mercado, 25 anos no mercado. Esquece. Mas existe bastante. Existe. Opa, muitas. Em qualquer mercado, né? Eu poderia várias, mas não, deixa pra lá. Mas tem isso aí, né? Então, eu acho que para você construir autoridade dentro do teu segmento, por exemplo, quando eu falei para você que a Santifer, ela muda de patamar, quando ela deixa de ser preço para valor, eu já saio de um universo... Hoje, sei lá, tem mais de 4.000 empresas de segurança eletrônica alocadas no Brasil inteiro. Então, é um mar vermelho. Todo mundo briga, todo mundo... aquela coisa toda. Quando você muda essa primeira chave e muda para valor, você já começa a cair numa outra... Então, você distancia. Então, eu posso falar que dentro de, sei lá, talvez 50 maiores empresas de segurança eletrônica, a Santifer está dentro dela. Legal. Né? Eu não tenho um ranking para te falar, mas eu posso te afirmar. Sabe por quê? Porque eu participo de vários bids de tecnologia em vários segmentos e eu sempre concorro quase com as mesmas. O mercado vai se mostrando sempre o mesmo. E o nosso mercado, por mais que tem 4.000 empresas, cara, o mercado é muito pequeno. Quando eu tenho alguma notícia, alguma coisa, eu comento com ela, ela já sabe de onde está vindo a informação, ela me comenta de alguma coisa, eu já sei de onde que veio, aquela coisa toda, porque é muito pequenininho. E até por conta disso, por ser muito pequeno, que esses vendedores desse tipo aí se ferram mais ainda. Se ferra. Porque ele vai vender uma vez, mas aí o boca a boca... Exato. É isso que eu falo. Vendedor ruim não fica muito tempo. Ele fica sendo queimado no mercado e daqui a pouco ele pega um outro empreendedor desavisado, que não faz minimamente o trabalho dele, de saber, cara, de onde você veio, por que você... Tem um cara bom pra contratar, né? Tem uns caras bons pra contratar, né? O Juninho me ajuda, o Juninho é meu par nas contratações aí. É meu hunter. Mas assim, a gente tem sentido dificuldade e não é porque as pessoas não são capazes, mas porque as pessoas não querem se especializar, né? Então, a área de vendas, como eu disse, já foi muito tempo, você não saber fazer uma coisa, você virou vendedor. Hoje não. Hoje, quando a gente faz lá, quando o Juninho faz toda a análise dele, passa, a gente tem um bate-papo com o vendedor, eu faço perguntas, assim, muito óbvias e até da vida pessoal, sabe? Como que é a vida do cara, qual que é o lifestyle do cara. Tudo isso, a gente compõe um bom vendedor, né? Isso aí. E no nosso mercado, a gente percebe que os bons vendedores, os melhores, eles... ficam muito tempo nos mesmos lugares, não que eles tenham que ficar nos mesmos lugares para serem bons, mas eles têm um tempo, um tempo de maturação para ter conhecimento da autoridade naquilo que ele vende, com o cliente que ele atende, mas não é aquele vendedor que pula de galho em galho. Então, assim, por mais que o vendedor chegue... Porque, assim, quando você fala em marca, né, em fabricante, CFTVA, todo mundo é igual. Não, todo mundo não é igual. Quando você vende outro fabricante para uma Hikvision, que é a maior empresa do segmento de segurança do mundo, que é dona das tecnologias que a gente vê hoje no mercado, que desenvolve, você fala assim, quando eu pego um vendedor de outra marca e trago para nós, ele senta e eu falo, calma, respira, um mundo novo, você conhece a base, né, o arroz com feijão, mas calma, porque esse mundo vai te levar para um lugar que você não conhece. E o vendedor fica encantado, porque realmente é um mundo muito diferente, né?
Você tem um vendedor lá que saiu de um lugar que eu compro bastante e foi pra lá, né? Não pode contar, não pode né? falar. Pode contar. Mas justamente essa troca. O cara só cuidava de uma marca, né? E a gente é cliente dessa outra distribuidora, né? Que é de outra marca. Outra marca. E aí ele saiu de lá e foi trabalhar lá com eles lá, mas... Foi eu que contratei? Esse fui eu que contratei. Mas olha, Traidora. Um vendedor muito bom, que tem números muito bons e que tinha muito tempo de E mercado. não pode me atender lá, Não pode entendeu? atender, porque o Edir já está com a vendedora lá, né? com a vendedora. Já estamos com uma outra lá. Na verdade, o Edir, ele é atendido assim, ele é de casa, né? Ele chega o Edir lá. tem a facial lá? O Edir tem a facial. Eu tenho a facial também. Parabéns, Isso aí. E o Edir mesmo, tem mesmo? Eu entro direto lá. Não, o Edir é alegria. Ele chega lá, ele para o comercial, né? Ele fala com todo mundo, igual o prefeito, Eu e né? a Giovana, eu falei, Giovana, Falou, Giovana. pediram a minha foto pra fazer na facial. Eu falei, nós estamos muito bem a pegar agora. A primeira vez que eu entrei com a facial, eu me achei. Tá vendo? E achei super rápida. É, falando muito bem da rápido. tecnologia. Nossa. Ele deu de longe, né? Nossa, mas eu cheguei perto, abriu. Tá vendo? Eu que vim de outra marca, né? Eu vim de outra marca, trabalhei com uma marca grande também no mercado, que o Luiz, inclusive, falou no podcast aqui que ele participou. Quando a gente foi pra Hikvision, assim... Pensa, eu lembro que o Account que nos atendia ali na Hikvision, quando foi assinar conosco, eu entrei na sala assim, e o Luiz falou assim, olha, Adriana, a gente tá pensando em trabalhar com essa marca, né? E eu não conhecia a marca, né? Isso há quase 10 anos atrás. Porque a IPCAM foi a primeira distribuidora no Sudeste a assinar com a marca Hikvision, né? E ele falou, o que você acha? Aí eu olhei e falei assim, me dá alguns minutinhos que eu vou ligar para um cliente. E liguei para um cliente que eu tinha muito relacionamento, era grande, cliente gigante. E liguei para ele e falei, olha, eu vou trabalhar com a marca. Ele falou assim, você tem tal produto? Eu falei assim, tenho. Mas eu nem sabia se tinha, né? Porque eu estava começando com a marca, mas se a marca está ali, eu tenho o produto. Falei, tenho, mas se eu não tiver esse produto, eu vou ter outro para te atender. O que você precisa? Eu preciso de tal coisa. Cheguei na sala, assim, falei pro Luiz, assim, assina. Acabei de vender, na época foi R$50 mil, né? Eu falei, uau! Eu não conhecia a marca, acabei de vender. E aí, de lá, assim, a gente foi deslanchando na marca, né? Como outras marcas que nós trabalhamos também. Que legal. Mas é muito, muito louco esse nosso mercado, Não, né? esse aqui é... E todo mundo se conhece, tá? Todo mundo se conhece, as distribuidoras se conhecem, os integradores se conhecem, a gente se respeita muito, tem as concorrências, sempre são as mesmas, mas com muito respeito um pelo outro. Tem mercado para todo mundo, essa é a verdade. Tem cliente, mas tem cliente para todo mundo. Nossa, muito cliente. O que vai se destacar é um que vai ter realmente preço e outro vai ter valor. Mas o que leva hoje nessas experiências nossas? Relacionamento. Se você chega um lead lá na Santifer, a primeira coisa que a gente faz é de onde está vindo, quem indicou, por que está aqui. Ó, esse aqui foi o cliente X que indicou. Esse cliente é bom, é um cliente bom pra gente? Então provavelmente vai vir alguma coisa boa. Exato. É um cliente que veio da internet. Muito cara, legal. é muito mais frio, né? E a venda ele é muito mais traumática ali. Agora, quando é indicação... A probabilidade de dar errado é maior. Exato. Então, a gente começa a tratar o cliente de forma diferente ali, quando a gente sabe de onde veio, quem indicou, né? Porque não vale a pena. Você tem muita concorrência que já tem um dono. Sim, né? sim. Então, a gente sempre procura saber sabe. quem é o dono do projeto, para eu poder trabalhar de forma correta e seguir lá, né? Aí quando o cliente te indica, ele já está indicando... Não, já tá indicando- Ele está indicando valor, né? Porque se for preço, ele nem te indica. Não vai nem indicar. Eu costumo falar, não adianta, nós não somos o menor preço, obviamente que acontece da gente ter um preço melhor em várias situações, mas o cliente que trabalha com a IPK há muito tempo, ele procura sabe. outro tipo de coisa. Procura. Aí é o valor. É o valor de... O preço ele vem junto, a gente briga ali no bom sentido, senta, aí assim fica bom sempre para ambas as partes, mas é valor. Não tem... Muito bom. Né? Não tem muito o que fazer. Rodrigo, eu tinha uma pergunta para fazer para você que você já respondeu de várias formas dentro do contexto geral. Então eu vou pular essa, eu vou roubar da Giovana aqui, tá, Giovana? Aliás, para ambos, tá? Você pro seu... a Adriana... Você como integrador. Pro integrador e você pro seu cliente final, tá? Como você se apresenta pro seu cliente? No sentido de... Para você... Para você vender sem parecer vendedor. Vou te dar um exemplo. Eu até estava conversando quando a gente estava discutindo sobre as perguntas. Já aconteceu... No dia a dia, de eu ir comprar um tênis
E o vendedor ser tão chato, ficar na minha orelha, tão querendo enfiar o tênis e falar. Cara, só quero... Deixa eu só olhar primeiro, eu nem sei o que eu quero comprar ainda. Eu quero um tênis, mas não sei qual tá me agradando. E o cara em cima. E já o inverso também já foi verdadeiro. De eu chegar querendo só olhar e sair. Querendo uma meia. Querendo uma meia e sair com tênis. Porque o cara foi consultivo. O cara... Exato. Então, esse foi vendedor sem parecer vendedor. Com aquele estigma de vendedor é enrolão, vendedor é mentiroso. Qual que é o traquejo que vocês têm por essa experiência de mercado que vocês já adquiriram nos anos aí, para não ser o chatão da vez? O que vocês fazem? Adriana primeiro, depois o Henrique. Na verdade, a venda, quando você chega com essa ansiedade para vender, você já perdeu a venda. Acabou, né? O cliente, ele já percebeu que normalmente quando você vai fazer a prospecção ou chega um lead para você, o primeiro contato é por telefone, né? Eu sou das antigas, eu gosto de falar por telefone. Então, a primeira coisa é o telefone. Então, quando esse vendedor já chega nesse anseio, ele já perdeu a venda. Como eu disse anteriormente, o vendedor ele vai apresentar a empresa, a solução, enfim, brevemente, e ele vai escutar o cliente. Então, assim, você escutar o cliente, ele te conduz ao interesse dele. O interesse não é o que você quer apresentar para o cliente, é o que ele quer saber. É o cliente que vai te conduzir, vai te falar e assim, às vezes dá umas deixas que você fala, encaixa uma coisa que ninguém sabia que ele queria. Exato. O cliente, ele vai te conduzir. Então, assim, quando você ouve o cliente, você presta atenção e você se importa com o cliente, tá? Sim. Então, o vendedor tem que se importar com o cliente. A venda para ele tem que ser o último passo. A venda, ela vai acontecer. Natural. Vai ser natural. Não adianta você insistir, não adianta você ser chato, insistente, ficar falando sem parar. E o cliente, ele só queria te fazer uma pergunta assim, você falou assim. Então, assim, o vendedor, quando ele consegue ter essa conexão com o cliente, escutar o cliente vai conduzi-lo à venda. Ele vai te falar o que ele quer, ele vai te falar qual é a solução, né? O que ele foi procurar. E o cliente também vai te dar a artimanha de esse cliente gosta de conversar um pouco mais. Eu tenho um cliente que vai na empresa hoje. Este cliente chegou do nada mesmo, passou, viu. Tem cliente que hoje vai na IPCAM tomar café todos os dias. Acabou. Ele passa lá todos os dias, sobe, dá bom dia pra todos, conversa. Não tinha objetivo nenhum de estar ali. Não. Mas tava lá tomando um cafezinho, conversou com a gente. Nos bastidores tem gente fazendo assim, ó. Né? Ele leva um bolo pra equipe, toma um café. Ele faz questão de participar com a gente. E quando precisa comprar, é lá que ele também procura. É lá que ele procura. Legal. Então, o vendedor, ele realmente... A escutativa... Eu falo que o vendedor não precisa ter esse anseio, porque o vendedor que vende, eu falo assim, você faz ações, enche o seu funil e naturalmente você vai vender mais. Mas para você treinar a venda, é você vender mais. Então, assim, a primeira coisa para você conseguir um bom cliente é escutar o cliente e se importar com o cliente. Então, isso é o que a gente tem como cultura na IPCAM, a gente se importar, buscar a solução, e não só na venda, né, gente? É óbvio que a gente está falando aqui do começo, né, da apresentação da empresa. A outra coisa é você conhecer a empresa onde você trabalha, você saber os valores da empresa e você acreditar naquilo que a empresa está te mostrando, você viver aquilo que a empresa te mostrou, te apresentou. Então, quando o vendedor também veste a camisa, que ninguém colocou uma arma na cabeça dele para vestir, ele decide vestir a camisa da empresa, da solução que ele trabalha, ele confia, ele estuda, então naturalmente a venda vai acontecer. É que é aquela coisa, né? Missão, visão e valores não é só uma frasezinha para estar no site de enfeite, né? Precisa viver isso, só né? Só para você entender, Odir, a UBFC, que a gente tinha essa universidade, quando tá nesse namoro, que ainda não é colaborador, tá fazendo a entrevista, tem uma parte da UBFC que ele vê antes de assinar o contrato. Porque eu agora que eu tô nessa vivência de escutar as pessoas para ver se faz sentido ela entrar na empresa, eu aprendi uma coisa. Além de eu saber se faz sentido ela entrar na empresa, ele tem que saber se a empresa faz sentido para ele. Exato. Porque às vezes o cara fala, não, eu só quero só bater o meu pontinho, ficar minhas 8 horinhas ali na frente do computador e ir embora. É isso que eu quero pra minha vida. E tá tudo bem. Claro. Tá tudo certo. Agora o cara, eu quero ir atrás de cliente. Eu quero, se precisar, atender no final de semana, o cara que precisa de uma câmera, eu preciso ligar e... Não, segunda-feira tá aí, passa lá. O cara quer se envolver. E os dois perfis, é muito ativo. E
E tá tudo certo aquele que só quer bater o ponto, e tá tudo certo aquele Tem que se que... identificar, né? Sim. É uma coisa que você vai se dedicar a sua vida de segunda a sexta, ou até mais, todos os Eu dias. vejo mais a Giovana do que a minha esposa. É isso. Todos Mais do nós, que as acredito que pessoas todos que a gente nós, ama, né? a família. A gente vive mais dentro do é nosso, pauleira. da nossa Trabalho. vida, do nosso trabalho, da nossa vida dentro do trabalho do que com a nossa família. Tem empresas, ou Faz toda sentido. empresa tem aquelas pessoas que são para carregar o piano mesmo. Gente, Exato. Não vai ter jeito. Sempre, Agora, sempre terá. então Sempre isso terá. nunca vai sair, né? Mas essa parte de venda, o cara que faz uma transição, o cara que vai trabalhar na área, o cara tem que ter esse DNA. Cara, eu vou chegar lá, qual a missão, os valores da empresa? Pô, eu combino com isso, né? Qual que é a cultura da empresa? Eu vou me encaixar isso aqui? Pô, eu vou. Então, beleza. Porque é um teste para os dois lados também, né? Então, Imagina o cara que vem... É cultura, né? Vem de uma empresa menor, que o cara fala, vende a qualquer custo. Engana o cara, fala que tem tecnologia. E tira o acontece, pedido, tira o pedido, só leva o imposto aqui. faz. Tem. E aí, o cara vai lá trabalhar na sua empresa, na minha empresa, e a cultura não é isso. Não. O cara tem que saber que ele não vai se encaixar ali. Não Cara, vai. vai ser água e óleo. Não adianta que vai dar conflito. vai dar. Foi o que eu falei, quando você faz lá a entrevista e depois o candidato vem, né? Ele já vem quase pronto para mim, né, Filtradinho, Juninho? bem Filtra. filtradinho. Tô Quando ele, tentando. não, boas contratações. Quando ele chega para mim, esses vendedores, eles já chegam. Quando eu faço a pergunta para eles, que eu falei, faço do pessoal, que ele gosta, qual o lifestyle do cara, se tem filho, se não tem filho, se tem... Eu pergunto mesmo porque tem que encaixar com a cultura da empresa, né? Então, assim, a gente não tem tem que ser uma pessoa quadradinha, não é isso. Mas ele tem que ter ali nós temos algumas Os princípios missões básicos ali para se encaixar, né? Entende? Então, assim, a gente tem algumas missões lá, até uma delas eu conversei com os vendedores essa semana e eles viram que tinha lá gratidão, né? E eles falaram, gratidão, eu falei, gratidão, você tem que ser grato. Você tem que ser grato quando você entrar aqui, quando você sair aqui e por todos os recursos que o mundo de vendas leva para sua família. Gente, eu falo que é um privilégio. O vendedor, ele é o único que sai de férias, é o único que sai de férias coletivas. Quando ele volta, ele tem comissão, pô. Porque ele vende de qualquer lugar. Então, assim... Exatamente. O cara que tem aquele salário ali fixo... Eu não saberia viver hoje, sem ter essa vida louca de falar o que vai ser o mês que vem. Sabe? Eu já sei o que vai ser o mês que vem, porque eu sou uma pessoa dedicada, corro atrás, organizada. E é recorrente, né? Sim, porque também tem isso. Mas o vendedor é o cara... Mas você corre o risco do mês que vem, você dá um estourão... E Mas pensei que receber só, no seu caso. Raramente não dá. Só 50 mil. Sim. Raramente mas não dá. 150 mil. Você recebe mais ou menos 50, não é isso? É, mais ou menos assim. Isso só para começar. Mas assim, vendas não existe, gente, desculpem as outras profissões, tá? Me perdoem. Não tem um teto. Mas vendedor, cara, o teto é ele que, assim, ele que vai se limitar. Mas também não é pra todo mundo, né? Não. Porque vendedor também Não é pra todo não mundo. pode ser aquela pessoa que deu 5,50, joga a caneta e vai embora pra casa e liga o celular. Não. Então também é muito bom pra alguns, mas não pra todos. Também isso tem que ficar claro, porque tem gente que... Acho que vai entrar e só vai então você ganhar vem- dinheiro. Se o foco é só ganhar Rala, dinheiro, Rala. não vai dar Rala certo. muito. Você tem que... É o cara que dorme com a não é meta fácil, batida, né? dia É. 30, dia Isso. 1º, tá tudo de Não, novo. ele já tá- Já tá devendo. Exato, qualquer empresa. É uma que- frase que eu falo, gente, é doído, mas é realidade. Vendedor não tem passado. Ontem fechamos o mês, hoje começa tudo de novo. E tá tudo Ou certo. como uma empresa, uma organização, que às vezes ela tem um custo alto, às vezes no dia 1º ela começa com 300 mil negativo. Mas é isso, né? Né? Ou da venda. Então você vai ter Aí chega o que menino e correr. fala assim, pagar umas contas, agora Pagar vamos ganhar dinheiro. Agora vamos correr atrás. Então Exato. é uma aventura, é uma montanha russa, é um negócio. Mas é satisfatório, eu né? adoro essa Suspeito adrenalina. pra falar. Cada né? vendedor é a sua própria empresa. Acabou. Você é Exato. vendedor. Mas eu ia você comentar tem uma justamente empresa. isso. O que você tem que colocar na cabeça, não só o vendedor, mas qualquer pessoa, você não trabalha para a empresa, você trabalha para você, para o seu sustento, para a tua felicidade, para tudo. E a empresa é só um artifício para você estar ali dentro. Mas você trabalha para você. Se você não fizer o Exato. seu melhor, quem vai ser prejudicado não é só a empresa, é você também. A tua imagem vale mais do que o dinheiro, né? Então, você estudar, se capacitar, não é a empresa que... Não é só você que está ganhando. A empresa está usufruindo da tua capacidade. Sim. Né? Então, são algumas trocas. E aí, onde entra? Pô, eu estou bem aqui?
Tô dentro dos valores? Então tá, então eu continuo. Eu tô crescendo, por ano eu tô crescendo 10% da minha vida, ou eu tô crescendo 20% ou 30%. Então você tem que estar fazendo essa autoanálise para saber onde que eu estou e onde eu quero apontar. O céu é limite. Né? Agora, a pessoa que fica muito parada, dá 5 horas, o cara quer ir embora. Né? O vendedor, ele tem esse negócio. Às vezes eu trabalho até às 4, às vezes eu trabalho até meio-dia. Mas tem dia que eu trabalho sábado e domingo, tem dia que eu trabalho até meia-noite. Isso né? faz parte. Isso faz parte do nosso trabalho. Mas tem dia que eu tô tranquilo. Eu falo, cara, hoje o que é produtividade, né? Que eu falo, né? Mais para mim e para a empresa. Cara, hoje eu tenho 3 coisas para fazer. 3 coisas que são muito mega importantes para a empresa. Eu fiz as 6 coisas, se é 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 5 da tarde, tanto faz. Eu terminei as 3, o resto é plus. O resto é o que vier, tá beleza. Não tenho mais nada para fazer? Pô, eu vou embora. Vou fazer qualquer coisa, eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer qualquer coisa. Você tem que ser produtivo. Né? E produtividade é isso. Você marcar o seu dia e terminar o seu dia com 100% da... Feito. Exato. Isso aí, se é 1 ou 2 atividades ou 10. Mas você tem que fazer. Obviamente que no meio do caminho, toca 30 vezes o telefone. Você isso faz, é natural. atende 400 BOs ao mesmo tempo. Se isso não acontecer, alguma coisa tem de errado. Alguém me liga e fala assim, você tá sabendo contratar mais uma pessoa? Quem será, né? Quem será? Mais uma pessoa? Não sei, tem mais uma pessoa. E aí, o que acontece? Mas é bem isso mesmo. Eu, essa semana, tive uma reunião, né, com uma pessoa de um fabricante. E aí, fui falar de um determinado cliente para ele. E aí, eu falei assim... Então, eu falei com um cliente, ele falou assim, mas o cliente me falou com você hoje? Na segunda-feira eu falei, não, ele falou comigo na sexta-feira, 10 horas. Aí mostrei pra ele a mensagem, porque eu queria que ele lesse a mensagem. Ele falou assim pra mim, tá trabalhando na Hikvision? Eu falei, por quê? Ele é o horário da China. Tá trabalhando. Porque lá são 9 horas da manhã, aqui 10 horas da noite. Eu falei pra ele que se o cliente me chamou, e assim, é um cliente que é de um vendedor, mas ele me conhece. E não interessa, ele me chamou, eu vou responder. Entende? Sim. Eu vou... Nem que naquele... Como diz o Cleber também, não te ligou pra perguntar, pra falar bom dia e... Não. O céu tá brilhando aí, né? E é óbvio que nós temos... Venda. A gente sabe separar ali, né? Tem pessoas que vão fazer perguntas que você tem condições de responder naquele momento, no final de semana, que você não tem, porque tem outros colaboradores que não trabalham, né? Ele não é vendedor. Sim. Então, ele tem o horário de trabalho dele, ok, tá tudo certo. Mas tem algumas questões que eu posso responder para o cliente. Por que eu não vou responder? Às vezes são... Gente, é uma linha. Às vezes, assim... Não pode garantir mais uma venda na segunda. Não, às vezes Tanto é um que ok. O cara fala, cara, eu tô com o pedido aqui. Se eu emitir hoje, você me entrega amanhã, você só manda um ok. Sim. Isso, pode emitir. Pode emitir, então... eu tenho um celular da empresa, eu tenho... Tá tudo certo. Eu tenho o celular da empresa, tenho o celular... O meu celular é o mesmo. O meu WhatsApp Business... Ou às vezes o cara fala assim, ó... Aquele pedido lá que eu ia fazer segunda, eu vou ter que adiantar e pôr mais 10 itens. Isso. Tá bom? Eu tenho Aí você fala assim, não, só segunda. Claro que você não vai falar isso. Ok, claro. Ok, então, às vezes, numa dessa... Aumenta sua venda. Que aumentou alguma coisa. E num atendimento desse, às vezes o cara te liga e fala, cara, me socorre. Entendeu? E acontece, hein? E acontece. E o cara sabe... Muito. Eu digo lá pro pessoal, eu falo, cara, se você precisar de alguma coisa, se você quiser me ligar, você já considere que tá resolvido. Mas eu não quero que você me ligue, eu quero que você crie a trilha aí normal. Mas se você ligar, eu vou resolver. Eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu vou resolver pra você. Você sabe quando chegar pra você já é porque realmente não conseguiram resolver, né? Ou às vezes o cara quer o caminho mais rápido, né? Sim. Cara, fica mal acostumado. Hoje em dia as pessoas estão assim, né? Hoje em dia, quanto mais rápido... trouxer venda... Exato. Mas eu deixei os meus clientes mal acostumados. Eu confesso, eu mimo os clientes, então... E agora uma pergunta polêmica. Eu sei que a gente já falou, meio que por cima. Meio assim, mas eu queria que vocês desenvolvessem mais, porque eu acho importante a gente falar... Porque muita gente vai falar, vai achar, que absurdo. Que absurdo, Pode recusar cliente? Deve se recusar cliente? Qual é a relevância de você escolher o cliente? Tanto para a distribuidora quanto para a integradora, né? Que trabalha aí direto com o cliente final. Quer começar ou posso começar? Pode começar. Pode e deve demitir o cliente. Assim como o cliente demite a distribuidora. Não só demitir, mas nem atender, nem né? atender. Foi o que o Edir já falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que isso vale tanto para o integrador quanto para o distribuidor. Tem que fazer sentido para ambas as partes, né? Acontece muito, a gente tem no mercado pessoas que não querem estudar, pessoas que não querem ter conhecimento dentro de integração, integradores grandes mesmo, assim, e eles te usam, tá? No bom sentido da palavra,
para sugar o seu conhecimento, mas ele não tem a intenção de realizar um projeto inteligente com você. Então, ele quer seu preço. Ah, nossa. Ele pega informação com você pra... Só para jogar preço, vai comprar na internet. E sabe o que é? Às vezes o cara precisa de 3 orçamentos. Ele fala, vou ligar pra Adriana, fulano. Ele já sabe o que ele vai comprar, mas ele pega os 3. Nem sempre é culpa do cliente, nem sempre. Às vezes ele não tem relacionamento, não conhece a empresa direito, ok. Mas a grande maioria conhece, a grande maioria... a gente tenta criar um relacionamento e o mais interessante, que quando isso acontece, a gente já fez um filtro, né, para demitir esse tipo de cliente, que assim, a grande maioria faz com a gente o projeto, a gente desenha, faz o escopo lá, tudo bonitinho. Pra pegar o conhecimento técnico. Exato. Ele compra, às vezes por R$1 de diferença, porque ele não viu o valor, ele viu o preço, isso acontece. Só que depois que ele comprou, ele ficou na mão. E aí ele vai pegar suporte técnico na IPCAM, porque a IPCAM, ela não depende de nenhum fabricante para suporte técnico. O nosso suporte técnico é o nosso suporte técnico. Interno. Então, o cliente que compra na IPCAM, ele fica tranquilo, ele não vai depender de nenhuma das marcas. Então, ele vai ligar no meu suporte, vai ter nosso apoio técnico pós-venda de projetos. Os meus técnicos, eles vão em campo, então ajudar o cliente quando ele precisa. Então, assim, é um atendimento muito diferenciado. Então, a gente tem que dar valor a isso. Então, quando esse cliente chega, a gente já tem... Não é um caderninho... ali. Não vai falar o nome, porque não pode. Não é um caderninho, mas a gente consegue identificar hoje, né? E a gente, sim, para ter mais tempo para aquele cliente que realmente é um cliente que se importa com valor, aquele cliente que quer estudar, porque nós estamos disponíveis para isso. Então, a gente tem lá nosso setor de treinamentos, nós damos a certificação. Quando o cliente fecha um projeto, às vezes ele não tem a certificação e ele quer fechar um projeto e ele não tem conhecimento. A gente garante para ele que ele vai fechar o projeto, a gente vai mandar uma equipe, vai capacitar todos os técnicos, todas as pessoas envolvidas naquele projeto para ter capacidade de entregar o máximo para o cliente final. Então, isso é valor e isso custa para a empresa, né? Sim. E eu... Tem que saber filtrar, né? Gente, assim, eu falo novamente, não é diferença de preço, não. Às vezes é uma coisa muito pequena. Mas o cara não conseguiu ver valor. Então, você tem que pesar aí, colocar na balança e ver aquilo que vale a pena para você poder atender aquele integrador que realmente veste a camisa, sabe? Com você. E do lado do integrador é a mesma coisa. Depois que a gente fez essa transição de preço para valor, é onde a gente... Demitiu alguns. Exato. Porque tem coisas que não faz muito sentido. Tem coisas que... você atender um cliente de ticket baixo, ele exige a empresa um esforço enorme daquele cara que tem um ticket alto. Então, o esforço vai ser igual de todos os departamentos? Todos os departamentos. Porque o cara liga... O cara que te paga R$1 por alguma coisa e o cara que te paga 100... Esse de R$1 ele me dá muito trabalho. Ele liga toda hora, ele pega não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é rentável para a empresa. Então a gente foi tirando esses caras, né? E foi ficando só com os clientes, não do alto ticket, mas os caras que realmente são rentáveis para a empresa. E o bom negócio tem que ser bom para os dois. Bom para a empresa e bom para o cliente. Então, é fácil hoje identificar e saber o seguinte, cara, vou por esse lado ou não vou? Vou atuar, que nem eu falei chega um lead lá, ânsia, vamos atender? Não vamos atender. Ah, mas é a empresa X que tem 100 milhões, não sei... Nada disso. Mas é qualificado, né? Às vezes Por que não é qualificado? Porque eu não conheço o dono do projeto, eu não sei quem é o tomador de decisão. Então não adianta eu trabalhar para um cara que só quer um outro orçamento. Me tira um tempo, quer que eu faça a visita. Desgasta. Ocupa o tempo de um E eu já sei quem é que vai ganhar, ou eu já sei que é direcionado. Sim. Então, eu não gasto mais esse tempo, porque o tempo, queira ou não, o tempo vale mais do que dinheiro. Tempo é dinheiro. Vale muito mais do que Para dinheiro. nós é um pouco diferente, porque ao contrário do integrador, quando esse cliente chega para o distribuidor, você conhece, óbvio, você entra no site, LinkedIn, hoje a gente tem várias formas de conhecer o cliente, só que você tem que trabalhar com esse cliente por um tempo para saber se esse cliente vale a pena. Então, você não demite esse cliente antes de um relacionamento. E o vendedor, isso é uma dica para os vendedores, não tenham medo de perguntar para o cliente por que você cota, faz vários projetos e não fecha comigo. O vendedor tem medo, mas o cliente, aquele que quer só preço, quer só orçamento, ele não tem medo de te pedir por 1 ano, 2 anos.
um orçamento, aí você liga para ele e fala assim, esse é uma forma fácil de você... Desculpa, uma forma fácil de você demitir. Filtrar, qual que é o... É assim, ó, você tá fazendo um orçamento para o cliente. Você tá com aquele cliente há um tempo, né? Prospectando, né? Fazendo atendimento, dando todo o suporte, conhecimento, gastando tempo, porque se gasta tempo e tem que se gastar mesmo com o cliente. Quando você liga para o cliente, fala assim, aquele projeto. Ah, não sei, aquele projeto. Ah, quando que vai rodar esse projeto? Em qual posição você está? Feedback zero. Eu falo, acabou. E deve ter muito integrador, desculpa, deve ter muito integrador que a empresa não tem conhecimento, e aí, vou ligar pra IPCAM, porque eu sei que os caras lá do suporte técnico são bons, sem qualquer objetivo de comprar com a IPCAM, porque já tem um orçamento mais barato de um cara que vende barato e não tem suporte nenhum, mas eu vou usar o conhecimento da IPCAM e vou comprar com o outro que já está garantido que eu vou pagar menos. Né? Deve ter muito isso. Aí essa questão de demissão, para você ver, é muito do feeling. Para você chegar num momento e falar, cara, não vou te atender e ponto final. Eu tinha um cliente, na época também de pandemia, que o cara simplesmente tinha uma missão. Ele é de uma área legal aí. Ele pegou o telefone e ligou, pegou lá na internet e ligou para 3. 2 não atenderam, bateu no meu telefone e eu atendi. Quando eu atendi o cara... Eu comecei a olhar o cara e eu falei, esse cara não vai querer comprar nada. Tá querendo só pesquisar. Aí eu perguntei, você me achou da onde? Aí começou e tal. E aí foi indo o relacionamento. Mas para resumir, eu fiquei com esse cara dando um atendimento para ele de algumas vezes durante 2 anos. E ele nunca comprou nada meu. E agora, depois de 2 anos, eu fechei 2 projetos de consultoria, quase R$100 mil de consultoria, para dar consultoria pro cara, para falar para ele o que ele precisa. E ele tava, assim, a gente tava no namoro, na época do namoro ali. Então, eu poderia ter demitido ele antes. Mas aí complica demais, né? Porque aí fica muito difícil. Como você consegue ter... Vou ficar 2 anos segurando mas aí que é o negócio. O meu trabalho não era tão árduo. Então, meu trabalho era muito mais era de intelectual. Era ele perguntava um negocinho. E esse era daqueles clientes, sabe o que é? Toda vez que eu tenho reunião, eu tenho que ir na sala dele. Eu tenho que ir lá tomar café na empresa dele. E eu fui durante 10 vezes. Depois de 2 anos, fui 10 vezes. Aí eu assinei um contrato com o cara de quase R$100 mil, uma parte de consultoria, para dizer o que ele precisa. Porque eu falei, o primeiro passo, você contrata a Santifer para eu te falar o que você precisa. Porque hoje o que eu faço? E aí eu faço um modo de selecionar o cliente. O cara fala, eu quero que você me faça uma visita e me entregue um projeto. Eu vou te cobrar R$30 mil. Se fizer o projeto, te apresentar as soluções e der tudo certo, você não precisa me pagar 30 mil, você vai fechar o projeto global comigo. Mas se você... muito mais dinheiro, né? Exato. Agora, se você não fechar durante 15 dias que eu fui, fiz tudo, fiz visita, fiz o projeto, te entreguei toda a lista de pontos, sei o quê. Se você não me fechar o projeto em 15 dias, você me paga 30 mil. Você sabe quantos propostas eu mandei desse jeito? Talvez 10, 30. Sabe quantos fechou? 1. Porque ele mesmo não acredita nisso. Ele quer pegar o que ele fala. Ele paga pra ver. Ele quer sugar, quer não sei o quê, pegar tudo mastigado e ele vai comprar com o cara da esquina. Então, lembra do preço e de valor? Eu estou no valor. O valor é, cara, você quer o meu tempo? Você me paga. Senão, eu não saio nem de casa para poder te atender. E aí é uma forma de você já demitir o cara. Confiança também, né? E o cara até vai falar, nossa, esse daí realmente, ele confia, né? Confia, exatamente. Falei, cara, se eu não te entregar aquilo que eu tô te prometendo, você nem precisa me pagar. Não precisa me pagar. Agora, se eu falar para você que eu vou te entregar, você me paga. Você aceita a proposta? Então me manda o de acordo que nós estamos juntos. Até hoje que eu fiz isso, sei lá, de 10, nenhuma tive problema. Eu acabei vendendo o projeto global e eu nem precisei desse negócio, porque eu precisava do comprometimento dele. Sim, ele só oportunidade, né? Só, e tem vários clientes que acontece dessa forma, né? Legal isso dessa. Essa aqui, elas já responderam lá em cima? Pode ir pra essa aqui, Gi. Legal, eu queria falar sobre isso mesmo. Visita técnica. Visita técnica para dia. Oh, meu Deus. A gente falou bastante aqui já da importância de fazer visita, e isso tudo já voltando no papo do início, de relacionamento com o cliente, que visita é um ponto importante, né, para criar esse relacionamento com o cliente. Só que eu queria saber mais a fundo, vocês têm um checklist, é um processo
chega no cliente, já sabe o que vai fazer ou vai natural? Tem um checklist, um processo estipulado ou não tem isso? Eu vou falar mais na área do integrador. Não é estipulado. Primeiro, você faz o filtro do que ele quer. E aí, quando você chega lá, o principal sintomas é você ouvir, né? E aí você vai ouvir tudo aquilo que ele quer. E aí você sabendo, como uma empresa de engenharia, que você pode trazer qualquer solução para ele, um custo-benefício, então você ir lá. Existe um checklist? Até pode existir. Falar, cara, o que eu preciso saber? Ele quer falar sobre controle de acesso e CFTV. Qual é o tamanho do perímetro? Qual o tipo de alambrado? Se é muro, se é isso, se vai ter catraca, se vai ter toniquete, se vai ser reconhecimento facial, biometria, se vai ser... Então, você já tem mais ou menos um beabá de como você vai tratar esse cliente, né? Do que você vai ter que ver. Mas é muito mais você escutar... E aí você definir, porque às vezes o cara já escutou alguém que falou, não, aqui tem que ter isso, isso e isso. Você não foi lá comprar uma meia com um tênis? Aí o cara chega lá e fala, não, eu quero isso, isso e isso. Não. Acontece muito. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque daí é a parte técnica, onde entra a técnica. Não, você não precisa de 2 xícaras. Você precisa de uma, porque uma é o suficiente. Mas e se quebrar? Cara, se quebrar, você tem um SLA, você tem um contrato de manutenção, que ele vai conseguir te arrumar. Você vai investir na frente uma coisa que não precisa. Então o cara já muda o pensamento dele. Fala, não preciso mesmo. Então, já o modo de você articular o negócio já é um benefício para ele. Não, porque veio um cara e falou que eu tenho que ter 2 canecas, que se uma parar, não vai parar. Porque se você comprar um produto commodity baixo, vai parar. Agora, se você comprar um produto commodity que é high level, não vai parar. Tem a garantia. Então, você vai comprar um produto que a garantia é 1 ano. Atrás de tudo tem uma série de coisas. Eu acho que isso já gera respeito, né? Do cara com você. Porque ele fala, ele tá pensando na minha redução de custo. Ele tá aqui para me vender, só que ele tá pensando na minha redução de custo. Então, já gera um respeito, já mostra que você chegar no cliente pensando em vender aquilo que a gente falou no início. Eu quero vender o mais caro. Na verdade, quando você chega no cliente de projetos, você primeiro que tem que ter essa ideia mesmo, a escutativa, né? Você precisa entender lá na empresa a gente faz isso, a gente primeiro entende o projeto, faz uma reunião, enfim. Às vezes nós temos a equipe, às vezes viaja com o cliente, às vezes vai até o cliente quando é em São Paulo. Agora teve uma viagem que o nosso gerente de projetos ficou 1 semana fora. Então a gente ficou no Pantanal, isso, foi pro Pantanal. E assim, a gente vai aonde o cliente precisa, tá? O cliente precisou, a gente vai, temos nossos parceiros, nossos integradores que são ali, que a gente sabe, eu vou com o cliente, se ele fechar o projeto, porque pode acontecer do cliente também não fechar, a gente tem que entender isso também, né? Não, faz parte do business, né? Faz parte. Investimento faz parte dos dois lados. Faz parte, mas a gente investe nisso. Mas até com a experiência, você até sente. Claro. Se o cara tá me chamando lá... Sim. Né? A probabilidade de fechar, por exemplo, me chamou para ir pro Paraná, eu vou sair daqui de São Paulo, vou pro Paraná. Você já vai com quase certeza de venda fechada. Exato. Né? Mas você pode acontecer. Pode Você tem que ter esse termômetro. Tem que ter. Só que se você chegar... assim, a grande maioria dos clientes, eles têm a ideia do que eles precisam, já passou alguém por ali para descrever para ele o que ele precisa e quase sempre não é o que ele precisa. Isso é fato. Então, a gente faz uma consultoria para o integrador de... Você está querendo comprar isso, que está gastando, sei lá, $500 mil. Isso acontece sempre, gente. E a gente reduziu para 200. Mas eu não quero isso, tá? Isso aqui é o que você quer e que vai funcionar para você até a página X. Isso aqui é eu como consultor, eu como técnico, vou te falar que vai funcionar daqui para cima e vai te trazer esse benefício. Porque hoje a segurança eletrônica, ela não é mais, acho que vocês até falaram sobre isso no podcast anterior, ela não é mais sobre imagem. São dados. Então, dados são os novos minérios aí da tecnologia, do petróleo. Então, quem tem os dados... Inteligência artificial, tem tanta tecnologia envolvida dentro de um projeto que, assim, não é o valor. Às vezes, sim. Às vezes é muito mais caro do que o cliente quer pagar. Ele quer que você entregue aquilo e você vai falar, não entrego. Nós somos assim... Mas quando você apresenta todos os benefícios detalhadamente, o cara vai falar... vale o preço, né? Por mais que ele não estava pensando em gastar isso, mas depois que eu descobri que faz tudo isso...
Ó, até que vale. Eu vindo para cá hoje, eu tive uma reunião de manhã justamente para falar um pouco sobre essa questão de dados. Falando de CFTV ou coisa parecida. Eu tenho uma área de segurança, né? Um cliente que tem uma área de segurança, que é câmera, não sei o que, tal. E a área de produção foi perguntar para a área de CFTV, cara, você consegue pegar a imagem lá do Juninho lá? Quanto tempo ele fica fora da área de produção, de produtividade? Porque o cara precisava de muita gente para produzir lá. E toda hora ele pediu, eu preciso de mais 10 pessoas, mais 20 pessoas, não estou dando capacidade. Olha como que é o negócio. Eles contrataram a Santifer, porque daí o cara liga para mim. Falei, cara, eu tô com um problema. Qual que é o teu problema? Produtividade, que não tem nada a ver com a minha área. Eu falei, opa, então eu vou te ajudar. Talvez tenha, Aí né? comecei a entender o que o cara quer. Final das contas, para resumir. Eu vendi um projeto lá para eles, sei lá, dá quase 80 mil reais, para mostrar para ele onde é o gap dele, para depois ele tomar as próprias ações, com dados. Aí o que é simples? Eu tenho uma câmera de entrada, uma de saída, que tem reconhecimento facial, que eu entro dentro de um dashboard, eu vejo a hora que ele entrou e a hora que ele saiu da produção, crio umas triangulações e eu vou mostrar para ele que ele, com os funcionários dele, ele não precisa de ter 300 funcionários lá na base. Ele só precisa ter 200. Por quê? Porque os outros 100 ficam 75% do tempo fora. Transitando para lá. Transitando. E aí, as ações que ele vai fazer depois com essas informações é outra gatilhos, né? Uhum. Então, fechei o projeto basicamente hoje, já mostrando para ele, cara, o que você precisa é analisar os dados para depois você tomar uma ação. E como que eu fiz o ROI, né? Que é o retorno do investimento dele. Falei, pensa o seguinte, você tem aqui tantas pessoas que você paga por diária ou por mês. Tanto. Ele custa tanto. Se ele ficar 10% do tempo aqui, custa R$10, multiplicado por vezes 300, vezes 30 dias, você tem aqui um custo de desperdício de R$30 mil por mês. Bem conservador. E pode ser mais. Só que você vai me pagar R$10 mil por mês. Aí o cara fala, pô, legal, eu vou investir 10 e vou ter um retorno legal e vou ter a minha produtividade, vou ter redução de pessoas, que eu não vou precisar mais de pessoas, somente trabalho com os dados. Mas como que a gente faz isso? Pô, é só você ir empregando as aplicações, a inteligência artificial ou sistemas que estão embarcados nas próprias câmeras, né? Você já tem, às vezes, os próprios artifícios para você trabalhar, só que o que falta? Alguém de fora da tua operação pensando no negócio. E aí é onde entra a Santifer, entra o Edir, quando o cara liga e fala, cara, eu tenho uma necessidade. Falei, cara, liga para mim que a gente vai sentar todo mundo aqui, a gente vai se abraçar e vamos resolver o teu problema. Porque engenharia é isso, né? Sim. É desenvolver a solução para o cliente. E aí liga na IPK, tem um problema, né? Fala com o Bruno, tem um problema com o cliente. Ele, cara, eu já vi isso num outro cara, porque às vezes trabalha com outro cara. Porque a gente vive, né, projeto todos os dias, algo né? Algo parecido, vem aqui. Exato, vamos fazer uma reunião, vem aqui, troca umas ideias, conversa, pô, a gente envelopa uma solução legal. E entrega pro cara a solução. E não é preço. Cara, quanto que custa a solução? Para resolver o teu problema custa R$10 mil por mês. Mas olha lá, você falou R$80 mil, quanto que ele não vai economizar com esses dados? Vai economizar horrores. Eu quero fazer uma pergunta em cima de um contexto que eu e a Giovana, a gente tem falado bastante com o Kleber a respeito dos gurus da internet. Porque se você for procurar hoje como criar autoridade como vendedor, você vai encontrar tudo. Uhum. Cara dando palestra, dando dica, compre meu livro. Então, tem muitas opções, algumas bem duvidosas, né? Mas eu queria, ao inverso disso, o que vocês consideram que não se deve fazer, um vendedor não se deve fazer, para não perder a credibilidade? Então, em vez de falar o que você acha que deve fazer, que a gente já falou bastante, o que não deve ser feito. Nesses anos de mercado, o que vocês dão de conselho aí para quem está começando ou para quem está praticando e nem sabe que está fazendo errado? Acho que o principal ponto é você não ser tão chato, né? Não ser inconveniente e querer empurrar a goela abaixo qualquer coisa, né? E a arte, que eu não falei, a arte de ser interessante ao invés de ser interesseiro, é baseado nisso. Você pegar e só ter interesses, né? De ficar junto com o cliente querendo só vender e não simplesmente você entender as necessidades dele, de você pegar e olhar para ele, pegar na mão dele efetivamente, né? Então, o que o vendedor chato faz? O cara não tá nem aí.
quer vender a qualquer preço, o cliente pede a marca A, ele quer enfiar B porque a B é o que ele tem no estoque do distribuidor, né? Quer desovar, quer queimar o preço, aí liga pro cara, manda uma mensagem pro cara e fica perturbando o cara a cada 5 minutos. Então, eu acho que você não deve fazer isso como vendedor. É você ter o tempo do cliente e pensar que você também é cliente de outras marcas, de outros produtos ou serviços. E não você quer gostaria... ser atendido assim. Exato. Então, é aquela questão da empatia. Você gostaria de ser atendido dessa forma? Foi o que você disse aquela hora, né? Então, o vendedor de tênis lá em chatão. Então, exatamente. eu me coloco muito nesse ponto. Então, eu sou exigente com os meus clientes, os clientes são exigentes comigo, então você tem essa troca. Então, o cara que quer ser o guru do negócio, que é ludibriar muitas das vezes, entendeu? O cara mentir, o cara fazer coisas que... meio escusas para poder ter ali um certo relacionamento. Então, eu acho que isso que o vendedor não deve fazer, em hipótese alguma. O cara ser verdadeiro. Ele vai ganhar e conquistar sendo verdadeiro. Ótimo. Doa Ótima o que dica. doer. E o Você cliente chegar... percebe, ele o cliente percebe. O cliente Fala percebe. sim ou não. Não vai servir para você. Ou esse produto não é para tua empresa ou para o teu projeto. Mas eu queria. Cara, não é para o teu projeto. Acontece isso muito no marketing. Às vezes o cliente quer uma coisa, mas isso não vai te ajudar, cara. Não é sobre isso que a gente tá falando. Sobre isso. É sobre sua consultoria, Isso, né? A gente acabou de ouvir o integrador falando pro distribuidor, né? Então já deu a dica aí do que não se deve fazer. É verdade. E realmente não se deve fazer. Não existe uma venda consultiva a qualquer custo. E uma coisa muito importante que eu falo sempre pro vendedor, assim, o cliente, quando você liga pro cliente e você o cliente faz uma pergunta, você tenta responder de algo que você não domina, ele percebe. Então, não responda se você não tem certeza. Eu acho que em qualquer situação, em qualquer segmento, é óbvio que o vendedor tem que ter o máximo de domínio naquilo que ele trabalha, mas pode acontecer de alguma coisa escapar ali, algum produto novo. É melhor falar, não sei, alguma tecnologia. Essa é uma técnica que eu sempre usei e muito provável que já tenho usado com o Edir de... Adriana, tal produto ou vende tal produto, você me dá 1 hora, eu vou sentar com o meu técnico, vou buscar a solução, Legal. vou entender sobre o produto e eu te retorno. Isso vai trazer para o seu cliente confiança ela não sabe, ela não quis responder de qualquer forma. Gente, é horrível e é assim, perturbador quando você pergunta alguma coisa e você percebe que a pessoa está tentando te enganar. Isso. Então, o vendedor não deve fazer isso. Não tem sabe. muita gente que responde porque fica com medo de achar, se eu não responder, ele vai achar que eu sou ruim, que eu sou... Ninguém sabe tudo. Né? Por mais que você tenha conhecimento em uma tecnologia ou num segmento, não existe um ser humano que saiba 100% né, nos detalhes. E não ser o guru. Eu falo que a grande maioria das pessoas que vendem, que falam sobre vendas, não viveram nada sobre vendas, né? Eu escuto muito, eu sou uma consumidora de podcast, eu sou uma consumidora de pessoas que, eu não vou falar que eu vi acontecer, porque a gente não sabe atrás dos bastidores, mas que tem uma trajetória, que não ganhou dinheiro com vendendo somente o que fala, mas ganhou dinheiro no mundo de vendas e trouxe para que nós pudéssemos estudar, nos inspirar, e isso é muito bom. Então, um vendedor, ele tem que estudar. Mas é isso que eu falo pro vendedor. Não tente enganar o cliente, porque o cliente percebe. Ele percebe. Então, não sabe? Busca conhecimento. Fala pro cliente, eu vou buscar a Joga resposta. limpo, né? Seja verdadeiro. Você já ganhou o cliente e certamente já ganhou aí uma venda. Gente, vamos fazer a etapa final aqui de ping-pong, de perguntas e respostas rápidas. É uma dinâmica, a gente pergunta e responde rapidamente. Quer começar, Juninho? Pode ser. Então vai lá. Eu respondo, depois ele Primeiro eu vou fazer pro Edir. Tá. É isso, né? Eu vou fazer pro Edir. Depois você faz pra Adriana. Pode ser. Tá bom? Então Vamos agora lá, vai ser só pro Edir. tá já. Vamos lá. É um ping-pong de conselhos que mudam os negócios, tá? Já que a gente tá falando aqui de venda, de mundo dos negócios. Você já falou alguma coisa sobre isso, mas tem que ser incisivo com uma resposta. O que um integrador deve parar de fazer hoje? Correr atrás de novos clientes e perpetuar os clientes ativos. Porque enquanto você
por mais que tem que ser rápido, mas eu quero te falar. Você mais fica, forte. é muito mais forte. Você continuar com a tua base de cliente é muito mais importante do que você ficar correndo atrás de novos. Porque você manter o seu, tá tudo dentro de casa. Você buscar um novo, você gasta muito dinheiro. Então, Boa. vai na fé. Vamos lá. Agora uma coisa bem particular sua. A coisa mais profissional que você faz e que ninguém faz. Ter a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu me banano às vezes também. Se eu tiver muita aba aberta, eu já me perco. Não, mas eu tenho uma capacidade muito boa de... Você já viu que eu vou fechando todas as abas? Não precisa acabar com você, né? É dinheiro, o seu lado, exaltando? o seu lado feminino tá aflorado. Eu ia Porque quem falar faz isso. isso é mulher. Exato, Nós temos exato. essa habilidade. Se eu sei que eu não vou usar mais aquela aba, eu fecho, porque senão eu me perco. Mas tudo bem. Vamos lá. Onde o integrador perde mais dinheiro sem perceber? Nos processos. Cumprindo cada etapa dos não processos. ter, Exato. né? Não ter os processos, ele acaba perdendo. Porque tem várias formas de você perder. Sim. O integrador perde dinheiro. Mas Mas você viu que o ping-pong é tudo sobre o que a gente já falou, né? Sim, sim. Vamos lá. Um hábito diário que muda tudo no comercial. follow-up. Decorra sobre. Você fazer ligações constantes ou ver todos os processos que você está trabalhando, não deixar esfriar. Então, acho que isso muda de forma diária, é o que eu faço. Então, diariamente, você tem que estar conectado com tudo aquilo que você está fazendo. Uma hora vira automático e vai dar Isso, resultado. exato. Então, esse é o... Outra bem pessoal, que provavelmente alguns devem desenvolver, mas que tem dado certo para você. O que você faz na visita técnica que vira contrato? Observar mais e escutar mais. Porque depois, quando você traz a solução, você já traz a solução Mastigadinho. completa, com tudo. E, de novo, pessoas compram de pessoas. Então, aquilo que eu falo pro cara, se ele confia em mim, ele vai acreditar e fecha e vira o contrato. Beleza. Me responda qual a pergunta que todo integrador deve fazer na visita. Essa não pode faltar. O que eu posso fazer para te salvar ou para resolver os teus problemas? E aí, a partir daí, Abre-se um leque de possibilidades. um leque de possibilidades. Tá bom. Legal, adorei. Você é muito bom nisso. Veio preparado. Porque a gente não passou cola, tá? Que até Eu quero ver que eu vou parece a gente responder, mandou- né? Porque ele Não. respondeu tudo já, Não, pô. Eu vou perguntar matemática pra ela. Qual a raiz quadrada? Chamar os universitários. Meus filhos estão aprendendo sobre raiz quadrada. Cartas universitárias. Capaz que ela sabe, porque tá ensinando pros filhos, né? Exato, exato. Uma característica que você identifica de imediato, assim, no integrador que você fala, esse é bom, esse vale a pena. Conhecimento técnico é algo muito, muito importante e quando o cliente já chega com uma ideia. Então, ele fez uma visita, ele chegou com uma ideia, ele consegue te passar claramente o objetivo dele. Isso é importante, a gente já sabe que ele já tem conhecimento. O que te faz recomendar um integrador para o cliente final? Bem, a gente tem muito essa questão de encaminhar o integrador, de indicar o integrador. Então, primeiro, relacionamento, óbvio, né? Porque a gente tem que conhecer o integrador na essência. E, gente, o conhecimento técnico, tanto que ele se dedica, a gente faz treinamento na empresa, a gente faz certificação. Então, o conhecimento técnico do cliente faz com que eu tenha segurança em indicar um cliente final para ele. Bacana. E, por fim, para finalizar, o que o integrador pode esperar da IPK Distribuidora? Nossa, tantas coisas, tantas novidades, mas assim, o básico bem feito. O integrador, ele pode esperar que a IPCAN tenha uma equipe especializada que do começo ao fim do projeto ele vai ter suporte, né? Então, quando ele começa com a gente no setor de vendas, ele vai ter todo o suporte de produtos, ele vai ter o pós-venda, ele vai ter uma entrega garantida. Então, a qualidade do começo do processo até o pós-venda, a gente garante para o cliente. Porque eu costumo falar que o pós-venda é mais importante do que a própria venda. Então, a gente foca muito nisso. Então, ele pode ter certeza que a gente vai começar o projeto dele, entregar da forma que vai ser melhor para ele, que vai agregar, né, na empresa dele, enfim, e que ele vai ter um pós-venda de qualidade, a gente vai estar do começo ao fim.
de mãos dadas. É isso aí. É isso? Com certeza. Estamos mesmo? Endossado. Gente, sensacional. Foi muito bom esse papo. Acho que muito rico aí, muita informação. A gente ficou falando que até não tinha mais cartão de memória da câmera, né? É, Como é que- Ganhamos o game, hein? Nossa, foi acho que o maior podcast, né? Falamos pouco. E se deixasse, a gente tava aqui, né? Gostoso. Yeah. Falar sobre vendas é isso. Então, é isso. Como a gente comentou aqui, o comercial acaba sendo um departamento, o coração das empresas. Então, é muito importante a gente estar sempre, né, atento aí, técnicas de venda, como vender, porque é isso. A gente tem que saber, né, os integradores, todo mundo, né? As distribuidoras também, né? Tem que, senão, acaba ficando para trás. Você tem que saber se vender também. Também. Vender é se vender Como a gente também. falou, o vendedor Na é uma verdade, é própria isso, empresa, né? É, Ele acaba exato. sendo, ele Você tem que tem que fazer É o saber cartão de gestão visita do própria. vendedor, né? Ele Exatamente. se vende. Não é Então, só vender foi para muito empresa, bom. mas é vender a sua imagem, vender sua personalidade. E aí Exato. que você consegue trilhar. As vendas tem várias vertentes, a gente poderia ficar aqui horas Ah, falando. sim. A gente não conseguiu falar nem um terço, vendas né? como a gente tentou pegar um negócio mais global, né? Dentro do nosso mercado, mas uma coisa que desse para se encaixar em várias verticais e tudo mais. Podemos, mais para frente, fazer um Claro. específico de vendas para vertical tal. Mas eu acho que foi muito bom. Tenho certeza que foi muito bom. Muito bom. Tivemos algumas risadas nos bastidores aí. Sim. É fácil conversar com pessoas que a gente já tem intimidade. Muito bom conhecer você também, Edir. Legal. Você que está começando agora com vendas ou que precisa se inovar no mercado de vendas, porque tem muita gente que é velho de carreira e às vezes está acomodado. Exato, Então procure acontece muito. conhecimento, procura aí fontes seguras. O TechX está se prontificando a ser uma dessas fontes seguras para que você confie no conteúdo que a gente passa aqui. Temos o cuidado de trazer pessoas capacitadas, pessoas que a gente conhece que realmente são vendedores, que realmente não só vende aqui na mesa, mas realmente tem atendido anos de carreira, tem Grandes vendido nomes do grandes nomes do mercado. Então, eu acho que um resumo geral aqui, que a gente falou muito foi sobre autoridade, que fique bem claro, a autoridade não é título, a autoridade se constrói com o tempo, se Exato. constrói com caindo, levantando, aprendendo, vendo que dá certo de um jeito e não dando do outro, se adaptando, e vai se remendando e vai acontecendo. Exato. Então, eu queria agradecer em nome da KMC Assessoria, em nome dos nossos patrocinadores. Sua presença foi muito bem-vinda. Adriana, Obrigada. muito bem-vinda também. Espero que vocês possam continuar na caminhada para que a gente possa ter muito mais conteúdo. Muito mais Com conteúdo daqui certeza. pra frente. E Edir, se você quiser falar redes sociais também, pra gente deixar o arroba, se tiver sua, se quiser, da Santifer, da Legal. empresa. A Santifer é @Santifer com 2 R's, né? E o meu é Engie, né? Que é de engenheiro.edir. Né? Então a gente sempre tem conteúdo. A rede social, como eu falei para vocês, da Santifer, ela é uma rede que a gente está movimentando bastante agora. Legal. Tem bastante conteúdo lá, né? E a gente tem gravado bastante coisa, principalmente de campo. Então eu tenho ido a campo, gravar Na realidade, né? E são aqueles projetos que eu mesmo acabo desenvolvendo junto com a equipe. Eu vou lá mesmo que mostrar aquilo ali funcionando, né? Então... Reality show. Exatamente. Então a gente tem feito... Raiz. Não, levanta da cadeira e vai, né? Então, Legal, legal. Muito não é legal. Só, não é do Então a escritório. gente vai colocar o arroba aí. Legal. Os nossos também, da KMC, da IPCAM. Sim. Né? E é isso, os próximos episódios a gente vai abordar vários assuntos aí, tem muita coisa pra falar de tecnologia, das verticais, todas as soluções. Quem não viu o primeiro episódio, assista o segundo. E aqui no Muito terceiro, bom. dá um like. E logo terá o Muito quarto bom episódio. assistir todos. Se inscreva. recomendo Obrigado pelo todos. convite mesmo, de verdade, a IPCAM, vocês aí. Parabéns aí e desejo sucesso para vocês aí. E se tiver uma nova oportunidade de falar alguma vertical, alguma coisa Ótimo. a Com mais aí do certeza. nosso segmento, pode contar comigo, com a Santifer aí, que a gente vai estar firme e forte. Bacana. Valeu. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.